Fala corretor da JD House. Nós temos o orgulho de apresentar o JD Cast, um podcast feito para você corretor, buscando te impulsionar, motivar, engajar e valorizar seu trabalho, trazendo profissionais que fazem a diferença em nossa empresa para inspirar. Se inscreva em nosso canal no YouTube, para não perder nada. É muito fácil. O primeiro passo é entrar no YouTube. Depois digite JD House SP. Se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Você vai aproveitar um conteúdo de peso. Episódios com grandes personalidades do mercado, especiais sobre produtos e lançamentos, tudo pensado para tirar suas dúvidas e deixar você ainda mais confiante e preparado para vender. Escolha uma das nossas playlists e maratone os episódios completos, ou, se preferir algo mais direto ao ponto, confira a playlist com os nossos melhores cortes, insights incríveis para transformar sua mentalidade e turbinar seus resultados. JD Cast. Conexão que inspira resultados. Toda quarta-feira às 20 horas. Não perca! E nos siga também nas redes sociais. Instagram, Facebook e LinkedIn. Apoio JD House. Fala, corretor! Começando mais um JD Cast. E hoje, Ricardinho, nós temos um pessoal aqui estrelado. Muito estrelado, pessoal extremamente gabaritado. Mas antes, Rafael, eu queria falar com a Dona Maria. Dona Maria, você mesmo que tá aí batendo um bolo, curte o canal, compartilha, chama os seus netos, os seus filhos, seus amigos para assistir isso daqui, porque ó, a intenção da gente aqui é mudar o mindset de toda essa equipe que tá vendo aqui, porque ó, só vem gente gabaritada aqui para trazer informação de qualidade, certo, Rafa? Com certeza. Ricardinho, ó, nós ganhamos um mimo aqui olha das aqui, mães ó, da Susan. Bem equiparados, aqui, né? Foi bem bacana. Mas sem delongas, vamos começar? Não. Antes eu tenho que falar alguma coisa para você. Nós estamos quê? chegando a quase 500 inscritos. Nós vamos ser monetizados daqui a pouco. Olha que Os maravilha. corretores estão entrando em contato O que com a nós gente. vamos comprar com esse dinheiro? Não sei, depois eu te conto. Ah. Vamos fazer festa. Mas assim, falando sério, gente, tá muito legal. Esse podcast é feito para você, corretor, para tirar as dúvidas. Hoje é um episódio especialíssimo. Nós estamos com um pessoal muito gabaritado. Eu sou fã deles, tá? Então aproveita essa oportunidade de você ter essa informação boa, de você ter convicção no que vai falar, de ter argumentos para passar para os seus clientes, porque esse projeto é feito para você, corretor. É com muito carinho, muita sensibilidade e tem muito a ver com o que eles vão trazer aqui hoje, não é verdade, Ricardinho? Sem mais delongas, Rafael, hoje a gente está trazendo aqui o pessoal da Diálogo, né? Os cabeças da Diálogo, a gerente de marketing, o gerente comercial, a Camila e o Wagner. Fala, Nós Vagnão! Estamos passando por toda uma transformação nesses últimos dias, né? De marca, Bom de dia, campanha. Camila. E a Bom gente dia. vai vir para falar disso aqui. É isso aí, né, Rafa? Hoje, diálogo aqui na mesa, porque tudo começa com diálogo, certo, tá? Tudo começa com diálogo. E aí vamos começar falando disso daí, mas antes, acho que é sempre legal, né, Cá e Vagnão, a gente gosta de pedir para vocês se apresentarem, até para a galera que está assistindo entender a história de todo mundo que senta aqui. Então, Vagnão, ladies first. Cá, conta aí um pouco da sua trajetória, como é que você chegou nesse mercado, como você chegou até Diálogo, nessa posição que você está aqui. Bom, vamos lá.
Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Um momento muito importante aí para, enfim, divulgação da Diálogo, a parceria com a JD e tudo que a gente quer mostrar, né, para os corretores, para os clientes, enfim. Ó, essa pergunta é indelicada, porque se eu começar a falar da onde eu vim, como eu comecei, eu vou entregar a minha idade. Ah, babá. Era perspectiva ou era arte rupestre? Era perspectiva, já tá enorme. Fala, mais de 10. Tá super bem. Mais de 10 menos de 20, fala. Que isso, tá surdo? 26 anos, 27 anos? Eu faço 29, brincadeira. Tô um pouco mais novo. Mas vamos lá. A minha vida inteira foi ligada ao mercado imobiliário, né? Então, desde que eu comecei já no mercado, já era uma incorporadora e uma construtora americana, né? Bastante conhecida numa esfera mais de altíssimo padrão. Tá. E lá eu comecei, obviamente, pequenininha, né? Como assistente e fui galgando algumas posições dentro dessa empresa. Lá eu fiquei, acho que 7 ou 8 anos, alguma coisa assim, tá? E peguei bastante experiência lá nessa questão do luxo, etc. E me surgiu uma oportunidade, naquela ocasião, de eu conhecer um pouco mais sobre outro mercado imobiliário, que era um mercado mais para baixo e médio padrão. Então, eu enxerguei ali uma oportunidade de eu ampliar os meus conhecimentos em termos públicos. Exatamente, né? Porque hoje, quando você pensa em campanhas, em produtos, em posicionamento, tudo vai de encontro com o teu público que você quer atingir. Então eu falei, puta, que oportunidade legal para eu aprender, porque eu sempre busco, e até hoje eu tenho essa dinâmica na minha vida de buscar aprendizado. Isso é ótimo. Porque ninguém sabe tudo na vida, não né, só gente? Nos mantém jovem, mas nos mantém atualizado, mas nos mantém jovem. Não entendi essa brincadeira do nos mantém jovem, mas tudo bem, vamos embora. Delicado. E aí eu fui para uma oportunidade de conhecer esse mercado. Lá eu fiquei também por bastante tempo. E falei, bom, acho que conheci aqui o médio-baixo, conheço o alto. Cara, deixa eu conhecer um pouco como é que é o outro lado da mesa de uma agência de publicidade. E aí eu fiz também um part-time, digamos assim, numa agência de publicidade com foco no digital, que era... Naquela época, o digital estava crescendo muito, ganhando corpo, etc. E aí eu falei, eu acho que eu preciso aprender um pouco mais sobre o digital. E aí eu também tive um trabalho numa agência de publicidade, que na ocasião era a agência que atendia a incorporadora na qual eu trabalhava. Fiz lá um step, e aí um dado dia... Não, eu preciso contar essa história. Um dado dia. Vai enriquecer. São as histórias que... Não, eu acho que até, assim, olha, juro, veio na minha cabeça essa história, eu preciso contar, porque eu acho que foi onde começou toda a minha história com a Diálogo, e começou com um diálogo. É mesmo? Juro. Não, juro. Foi incrível. Eu namorava o meu marido e... Nossa, Rodrigo! Ele mesmo. É isso aí. E a gente, né, pensando em morar junto, etc e tal, a gente falava, vamos começar a procurar apartamento. E como eu era muito ligado ao mercado imobiliário, domingão, catei o Estadão, vlá, comecei a olhar. O Wagner sabe dessa história, né? Aí eu vi um anúncio, página inteira, bonitona, plantona, estampada, tal... Nossa, olha essa planta, nossa, e eu e ele, assim, vejam, eu sob a perspectiva de uma cliente, entendeu? Sim. Olhando planta, não sei o quê. Aí eu olhei lá no rodapé, porque, né, eu sei, né, eu olhei lá no rodapé, Diálogo. Aí eu falei, nossa, eu acho que eu tenho um amigo que trabalha na Diálogo, vou ligar pra ele. Liguei. Sabe quem era? Não. É o senhor? Rodrigo Barbosa. Rodrigo Barbosa. Exato. Liguei pra ele. Fofo. Querido. Liguei pra ele, ele falou, tô aqui no lançamento, vem aqui. Falei, bom, vamos nos falando. E aí a gente conversou, né, conversou com a imobiliária na ocasião, tudo, e aí
o valor estava um pouco fora do que a gente estava procurando, mas eu fiquei com aquele projeto na cabeça, aquela planta. Ai, quem sabe um dia isso vai dar certo, né? Fico apaixonada pelo Não, produto. fiquei, amei. Era onde eu queria, a localização perfeita, Lazer tudo. completo, diferenciais. Já era um marketing eficiente. Já era, sempre Já foi. era, né? Então vamos ver. Sempre Já era um foi. marketing eficiente. Sempre foi. E isso há 8 ou 9 anos atrás. Tempo. Ai, meu Deus. Bem, aí passou-se acho que uns 2, 3 meses, mais ou menos assim, Rodrigo me ligou. Tá, tudo bom? Não sei o quê. Nananã. Você tá trabalhando? Você não quer vir aqui bater um papo com a gente? Aí eu falei, vou. Fui na Diálogo, conversei com ele, enfim, com o Guilherme, na Haas, tudo. E comecei a trabalhar na Diálogo. Caramba, foi assim. Gente, De cliente virou colaboradora. de cliente virei colaboradora. De colaboradora, comprei o apartamento. Aê! Pegou desconto de funcionária. Legal. Aí Não, desconto de funcionária. Deixou, é estratégia. Quando a pessoa pensa direitinho, ela vou pegar esse emprego e ainda vou pleitear depois. Ela foi atrás. Ela negociou no mesmo tempo o salário e o desconto que ele ia ter. Exatamente. Entendeu? Ela acha, mas as pessoas são mais espertas. legal, Ela tem a pessoal. paga, ela não tem nem perceber. Mas eu contei essa história porque assim, é uma história que realmente me motiva a realmente amar o meu trabalho e amar a empresa onde eu trabalho. Porque eu vivi essa experiência. Eu vi um empreendimento. Você se apaixonou. Eu tive um sonho de morar lá. A Diálogo viabilizou esse meu sonho. Entendeu? E eu moro lá até hoje. Nosso apartamento é maravilhoso. É tudo lindo, entendeu? Então, mas só para contextualizar que você vê que tudo começou com um diálogo, né? Começou eu conversando com meu marido no sentido de vamos nos juntar às nossas escovas de dente, vamos. Ah, então vamos olhar um apartamento, vamos. Ah, o que você gosta? O que você não gosta? Eu gosto disso, você não gosta disso. Então assim tudo. Aí eu fui na Diálogo, eu conversei na Diálogo, eu dialoguei e estou Deu até match. hoje. Estamos Deu agora match. dialogando aqui. Deu match. Eu vou falar muito bonito isso, porque é um marco na vida de qualquer pessoa escolher o melhor lugar do mundo, né? Ó, e eu vou falar uma coisa, Cacá. Toma cuidado com o que vocês falam, quando é uma coisa muito emocional, porque ele chora muito fácil. Ah, Ele Rica, chora. para com Ele isso. chora muito Ele fácil. vai, ele vai muito se- fácil. vai. Ele se sensibiliza. Trouxe ele o lenço? corre lágrimas. Trouxe um lenço pra ele? Não. Ele chora, ele se emociona muito fácil. Então já olhei pra ele aqui, já comecei, eu acho muito bonito. Quando ele fala, acho muito bonito isso, é porque vai escorrer uma lágrima. Caiu uma lágrima no dia da Mas é bacana, gente. mas é bacana. Ela é bacana. Mas assim, isso é muito legal porque você se apaixonou antes de ter qualquer correlação. Sim. E isso é muito legal. E você, Vagnão? Bom dia. Ricardinho deu um bom dia pra Dona Maria, não é isso? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa porque tarde. Depende da hora que ele vai estar vendo isso isso. aqui, né? Vou dar aqui para possivelmente Dona Maria, Seu José, Mário, tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, Wagner na Diálogo. Wagner na Diálogo começou a história 3 anos e meio, exatamente, mais ou menos 3 anos e um pouquinho. Eu sou do mercado imobiliário há quase 20 anos, né? Então eu entrei numa outra empresa em 2005. Conforme a Camila comentou, a gente começa devagarzinho, né? Vai lá como estagiário do comercial, depois virou analista, virou gerente. E aí eu fiz uma carreira na outra empresa. Acho legal a história contar, porque na verdade eu não só atuei em São Paulo, né? Cheguei a atuar fora de São Paulo, cheguei a viajar pelo Brasil, conheci outros mercados. E aquilo que a Camila falou um pouco, na verdade, né? A parte comercial sempre esteve envolvida comigo, sempre o comercial, lidando com o corretor, lidando com o gerente no dia a dia, recebendo aquela ligação do dia a dia, tendo aquele estresse do lançamento, tendo aquela alegria do lançamento, tendo a preocupação do pós-lançamento. Mas é legal a história do dia a dia, é você falar que todo momento você aprende. Por que você aprende? Porque tudo que eu aprendi há 18 anos atrás, quando eu estava no mercado viajando, eu lembro exatamente agora, em 2007, eu estava viajando para Fortaleza, 2008, fazer um lançamento em Fortaleza. Fiquei lá durante 10, 12 dias para acompanhar o lançamento, e aí eu aprendi um pouco lá. Você fala, caraca, olha a história legal, vou replicar em outros lugares. Não. A história que eu aprendi muitas vezes em momento de entender um pouco do mercado imobiliário, entender um momento de como se comercializar um apartamento, divulgação. E aí, nos últimos 3 ou 4 anos que eu estava na outra empresa, eu vi uma empresa despontando, né?
como muito forte, incomodava sempre no seu resultado de venda. E aí você perguntava, caraca, mas será que vende isso mesmo, meu? Será que de fato o que acontece? E aí você acompanhava, e fui muito curioso de mercado, muito curioso, sempre rodei, acompanhei o concorrente, até para aprender, até para gostar um pouco mais. Sim. E aí existia a Camila falou, você pegava a planta, você olhava a planta, falou, pô, olha só, fez uma planta mais compacta de 3 suítes, com 120 metros, 118, 110. Caraca, como é que consegue fazer essa mágica? Será que de fato existe isso? Você vai até o stand, acompanha, não tem pegadinha. Não tinha pegadinha, era de fato o que estava acontecendo. Não existia a malandragem de você fazer um armário menor, não existia a malandragem de não, cabe um cabideiro no armário, cabe espaço, dá para circular. Você fala, cara, tem umas essências que você vai aprendendo. Bom, isso de fora do mercado. Continuei tocando meu barco pela empresa onde eu estava. De repente eu saí da outra empresa, fui trabalhar com um amigo meu por outra oportunidade e depois de 2 meses eu recebi um telefonema de uma indicação. Vamos conversar aqui na Diálogo. Comecei a conversar com o Guilherme Narras na época. 1 mês deu match, legal, começamos a empresa, gostei. Aí falei, agora eu vou aprender, vou replicar o que eu sei de mercado. Sim. Você chega lá, a princípio você observa bastante, conforme você observa. Fala, peraí, o que eu aprendi é legal, mas peraí, aqui tem uma coisa que acontece diferente. Vamos adaptar, vamos tentar aperfeiçoar o que dá certo, então? Sim. Que é o que dá certo, o que vem dando certo, vamos aperfeiçoar o que dá dando certo. E aí você começa a admirar algumas coisas, o porquê dá certo, o porquê acontece. Então a empresa é voltada para ser empresa pró-venda. Ela pensa pensando no melhor planta para o cliente, no melhor zero para o cliente. Vamos desenvolver um projeto? Vamos desenvolver um projeto. Pô, mas esse terreno aqui só tem 1.800 metros quadrados. Vai caber um lazer completo? Talvez não caiba. Vamos esperar um pouquinho mais? Vamos aumentar um pouco esse terreno para fazer um lazer completo para o cliente? Pensando no Diálogo Club. Então você já pensou no cliente. Olha lá, você pensou no cliente. Você montou um projeto pensando no cliente. Você pensou montando a planta para o cliente. E aí depois você vem a estratégia de vendas, pensando como atingir o cliente e como pegar meu segundo cliente, que é o corretor. Porque o corretor só compra, de fato, o que eu vender para ele. Você consegue vender o que ele compra. Se ele consegue vender o que ele compra. Então eu tenho que vender para ele primeiro. Sim. Aí você vai, por que você está falando dessa história completa? Porque assim, por mais a experiência que eu trago de quase 20 anos de mercado, você percebe que a Diálogo é uma engrenagem que funciona muito certo, muito justa. Por isso que é legal você propagar e falar isso hoje para o corretor. A Camila está aqui comigo, ela está mais tempo que o Diálogo, ela sabe muito bem isso. Tudo é feito no detalhe. É um pouco trabalhoso? É trabalhoso, mas é pensando como você vai vender mais. E Vagrão, se você me permitir um comentário, e Rafa, eu estou sempre lá na Diálogo, e uma coisa que é nítida na Diálogo é que não é só o Wagner, não é só a Camila que tem esse pensamento. A Diálogo, ela tem esse pensamento. A Diálogo é uma empresa de engenharia, mas as vendas são tão importantes para ela. O Guilherme, que é o diretor da empresa. Por mais que ele é um engenheiro com foco em vendas. O negócio dele são as vendas, né? Então tem que vender, procurar os resultados, procurar aumentar a performance, por que não está vendendo, o que a gente pode fazer, marketing, o que a gente pode criar, o que a gente tem que mudar para que essa velocidade continue. Acho que esse modo Diálogo de fazer, né, o negócio dela não é replicar um modelo só de mercado, mas existe um modo Diálogo de fazer o negócio que está dando muito certo, né? A gente vem aí de sucessos de vendas estrondosos. E o legal do sucesso não é só você falar, vendi bem. É você ver o cliente satisfeito. Eu estava agora com qualidade. Agora mesmo, eu cheguei aqui agora há pouco, eu estava atendendo um cliente. Wagner, já comprei 5 diálogos no último lançamento. Já tem outros diálogos, quero comprar mais, eu quero repassar isso aqui para o meu amigo. Então, assim, são situações que você percebe que o cliente está satisfeito com a qualidade de produto que ele vai receber. Credibilizou. E aquilo que você falou. O Guilherme enraizou isso muito forte na Diálogo, que a gente tem que ter um DNA para vendas. Sim. Assim, quando você fala isso, você está englobando também a parte de engenharia, a parte administrativo, financeiro, jurídico, todo mundo. No último lançamento que nós tivemos, o auge, há 3 semanas antes do lançamento, nós decidimos arrumar um espaço para colocar uma piscina. A gente vai colocar uma piscina no projeto. Nessa reunião. Vamos colocar, o cliente... Uma piscina no alto. O cliente falou, está sentindo a falta da piscina. A gente sentou a cara de projeto, vamos parar aqui as máquinas,
A Camila pegou a equipe dela, na hora pegou a imagem, pegou a engenharia, vamos ter uma piscina, vamos a gente colocar uma piscina que é um pênalti. É tudo muito rápido. Então, assim, é um pênalti que o cliente realmente deseja um projeto da Dialog que está faltando. E Vagnão, que responsa. Isso, Olha isso. isso, Rafa, você vai se familiarizar com isso, porque foi uma conversa que nós tivemos, na história da piscina. Isso foi um feedback da área comercial. Total. Que chegou para a área de desenvolvimento, né? Vamos pensar assim, para o incorporador, olha, a única coisa que está pegando é a falta da piscina lá na torre, na Spaces. Sim. Vamos ver, abre a planta na hora, assim, cabe uma piscina aqui, vamos pôr uma piscina assim, vai mudar. É vai isso, mudar. e foi na hora. Assim, como vai pôr? Não, vai pôr piscina, pode falar que vai ter piscina. E mudou. Isso é um bom exemplo para a gente trazer exatamente como é que é o nosso dia a dia, né? Filosofia quando a gente fala equipe. assim, o dia a dia é dinâmico. Se existe alguma palavra que define coisas mais intensas do que o dinamismo, é a diálogo. Porque foi uma reunião, esse feedback entrou. Na hora a gente abriu a planta, o projeto, determinou o que ia fazer. No mesmo momento eu acionei minha equipe. A minha equipe fez a imagem com a planta. E tipo assim, acho que no final de semana ia ser o lançamento, né, Wagner? Lançamento, é isso aí. A minha equipe fez a imagem com a planta na hora. E a gente já incorporou do material e no final de semana tava lá. Gente, aqui você vai ter uma piscina. Eu tô de queixo caído, Sim. porque eu sei o quão é difícil essa alteração, mas o que me toca mais não é essa questão, que é enorme, mas é o que cada um de vocês falaram, vocês estão na mesma sintonia. É muito difícil, quando eu fiz publicidade e propaganda, quando você tem uma gestão de pessoas, quando você tem uma equipe, e um é 10, o outro é 9, o outro é 7, o outro é 6... O importante é você ter uma equipe que todo mundo está olhando para o mesmo horizonte. Sim. Todo mundo está na mesma balada. Todo mundo é 5, mas está todo mundo afinado. Você olha para o Wagner, você já sabe qual a resposta dele. Pior que é, né, Isso é Wagner? riqueza. Isso é riqueza. Essa é sinergia. É porque, na verdade, assim, Sinergia, cara. quando a gente fala o jeito de ser diálogo, não é que eu e a Camila, a gente já pensa igual para diálogo. Então, assim, tipo, a gente tem muito pensamento parecido, muito igual. Mas eu falo no sentido assim, sabe o que é você facilitar o trabalho do amigo? Tipo assim, ó, puta, essa aqui é a minha parte. Eu sei que é a minha parte, mas vamos consultar o amigo que a gente vai dividir a responsabilidade e até a ideia ou ter novas ideias. Só que, às vezes, vê tão mastigado, você fala, faz isso, aquilo, outro, sabe o ajuste de rota? Mas pensando no quê? Pensando no que a diálogo faz. Por isso que eu falei, no mercado, eu aprendi. Legal, aprendi. Leva com aprendizado. Mas na diálogo você aprende algo a mais. Não é querendo puxar o que a Camila fala assim, não é puxando o saco. Você se entrega de um jeito que assim, você percebe que você pode entregar algo a mais para a empresa. Porque assim, quando você vê o dono pensando igual a você, ou querendo fazer igual, você fala, peraí, eu tenho que fazer por igual. Por isso que assim, muitas vezes a gente é chato, chega no stand, corretor, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo outro, me ajuda com aquilo outro. Pô, o cliente vai chegar e tal. Então são coisas que a gente tenta trazer para melhorar a experiência do cliente. E também a experiência do corretor. Sim. É algo que a gente vem tentando mudar, sabe? A experiência do cliente, a experiência do corretor dentro do stand. Porque isso é diálogo. Tudo vai estar traduzido na diálogo, que é o nome da diálogo envolvida. Então, eu represento a diálogo. Eu sou o Wagner, meu nome é Wagner. Sou responsável pelo comercial, sou. Mas, acima de tudo, eu represento a diálogo no stand no final de semana que a gente está lá batendo um papo, tentando entender o que o cliente quer, tentando entender o que o corretor escutou do cliente dele. Sim. Porque às vezes o corretor escuta aquilo do cliente dele, pô, tem um pouco de lógica, tem razão, vamos dar ouvidos. Você escuta, traduz isso para cá, vamos sentar, vamos debater? A gente vai e entra no denominador comum. E você acha, Wagner, que essa busca pela experiência perfeita, vamos colocar assim, a experiência perfeita tanto do colaborador, do corretor ou do funcionário da própria consultora, quanto do cliente, deu força para essa questão do reposicionamento que vocês lançaram agora? Vamos colocar assim, né? Então, a Diálogo teve um trabalho de branding, né? A gente vai pedir até para uma especialista explicar para a galera o que é o branding, mas é todo um reposicionamento que foi desenhado em cima de um conceito que partiu da cabeça da Diálogo, de uma experiência, de uma experiência empírica, né? Uma coisa que vocês estão vivenciando. Então, como é que foi esse processo? O que primeiro, assim, para todo mundo entender, o que é branding? Vamos lá. Branding é uma arquitetura de marca, digamos assim,
onde você, através de um logotipo, de um slogan, ou mesmo da forma como você vai definir sua missão, visão, valores, a forma como você tangibiliza aquilo que a empresa tem como missão, como princípio, como essência. Tá? Então, assim, quando a gente pensa, mudou a marca, essa palavra mudou, ela não é tão correta de falar, né? O que a Diálogo fez, o que nós estamos buscando fazer, é um redesenho, tá? Então, assim, eu tô na Diálogo há 8, 9 anos. Ao longo desses 8, 9 anos, a Diálogo passou por uma série de transformações. Desde a compra dos terrenos, a formatação do tamanho desses terrenos. Os produtos em si mudaram bastante. Exatamente. Então, a mudança de produtos. Então, quando eu entrei na Diálogo, a gente estava lá na linha das entregas dos empreendimentos de 2.000 metros de terreno, com torre única, com VGVs na casa de 100, 150... Né? E aí, ao longo eu vou arredondar, ao longo desses 10 anos, hoje a gente tem terrenos que formatam 8.000 metros quadrados, com 3 torres gigantes, VGVs acima de 600 milhões. A Moca? A Moca é um exemplo agora muito atual, né, dessa transformação. Então... Desculpa, cá. De um produto que também é relativamente novo dentro desse portfólio. Sim, porque tudo é uma transformação, né? Então, ao longo desses anos, a gente foi entendendo que terrenos maiores possibilitam construções de empreendimentos mais parrudos, com VGVs mais significativos, em localizações... Isso sempre foi, desde sempre, né? Extremamente estratégicos em termos de localização. Tá no DNA da empresa. Tá no DNA. E aí, olhando para essa transformação toda de produto, quem muda junto com essa história toda? O nosso cliente. Sim. O nosso cliente que há 10 anos atrás comprava um empreendimento de 2 dormitórios, 60 metros quadrados, ele também evoluiu nessa linha do tempo. Né? Ele também cresceu na vida profissional, ele também casou, ele também teve filhos, ele também almejou outro tipo de empreendimento. Então, o nosso cliente hoje também é outro. E aí, essa transformação, ela foi sendo incorporada dentro da Diálogo em todas as esferas. Novos negócios, desenvolvimento de produto, passando pelo comercial, e aí o marketing dando a voz para esse empreendimento, né? Todo o back-office. E aí, lá para meados do ano passado, estava numa reunião com a nossa diretora, que é a Isa. Mas por que não a gente tentar tangibilizar, através de um redesenho da nossa marca, toda essa nossa transformação? Então, até um tempo atrás, a Isa falou, a Diálogo não é uma empresa de engenharia, ela é uma empresa que foca vendas, etc. Eu diria que a Diálogo é uma empresa de transformação urbana. Então, o que você lê dentro dessa palavra transformação urbana? Toda a parte de projetual, né, digamos assim, dos empreendimentos, do que a gente entrega para o entorno. Exemplo, Rua Padre Adelino. Quantos empreendimentos a gente não tem naquela rua já? E o que aquela rua está se transformando em termos de olhar de empresários, coisas comerciais, lojas, shoppings vindo. Então, assim, essa transformação urbana. E aí, quando você pensa a transformação urbana ligado ao cliente, o cliente também se transformou. Sim. Então, a gente também é um agente transformador da vida das pessoas. Então, o que me encanta mais trabalhar na Diálogo, é a certeza absoluta de que todos os dias, a hora que eu acordo, a empresa e eu tenho certeza que dos meus colegas também, a gente tem a mesma essência, a gente tem a mesma objetivo de entrega. Então, assim, eu acho que muitos corretores me veem aos finais de semana, nos lançamentos, e alguns já viram eu muito emocionada, porque lá fez a venda e tal, obviamente que aí o marketing, né, vamos pegar esse cliente aqui para fazer um depoimento e tudo mais.
E eu faço questão de acompanhar esses depoimentos, porque eles me emocionam de verdade. Tipo, são histórias reais, eu fico né? extremamente... Histórias de vida. Sim. Sim. Porque aí eu falo, assim, eu sou né, eu, minha equipe, a gente é um pedacinho de um todo da estratégia da empresa, mas que talvez se eu não tivesse feito a minha parte, aquele cliente não estaria comprando um apartamento para ele. E a gente tem uma característica, né, Cássio? Coloco a gente, porque nós também somos diálogo de alguma forma, né? Como prestadores de serviço, mas somos parceiros muito fortes da Diálogo. A gente vê essas histórias no plantão constantemente. Exato. Né? Então, quando você vê mesas assim, com 10, 12 pessoas, né? Você diz assim, nossa, meu, é muita gente numa mesa só, porque as pessoas é a compra da vida delas. Né? Então, Muitas vezes. Eu sou um casal novo, eu levo meu pai, minha mãe, minha sogra, porque eu quero o endosso de todo mundo, porque eu quero ter certeza que eu estou fazendo o melhor negócio, porque é o negócio da minha vida. É onde eu vou começar a construir minha casa, onde eu vou construir meu lar, na verdade, né? Não é a minha casa talvez a melhor palavra, mas é bem legal isso. E eu realmente vejo essa emoção, não só sua, mas principalmente de muito cliente. A gente vive falando, né? Às vezes em reunião de segunda-feira que os clientes gostam de bater sino, vocês gostam de bater palma, e estoura a corneta porque as pessoas se emocionam com essa. Tirar foto na maquete, tirar foto champanhe. de maquete, estourar champanhe. Tudo faz parte de um processo, né? Então, Que tá marcando a vida cada gotinha delas, né? tá marcando a vida delas para sempre, né? Às vezes a compra é a única compra dela na vida de um apartamento. Você sabe que está sendo muito... Está sendo um presente para nós, porque assim, eu entrei há pouco tempo, mas já me apaixonei por tudo isso que vocês vêm falando, mas é legal ouvir o lado de vocês. É legal entender que os resultados que estamos tendo... Esse ano está sendo maravilhoso. Cada lançamento é um sucesso de venda. Eu acho que a gente tem uma coisa muito especial aqui, porque eu vejo duas pessoas apaixonadas pelo que faz e pela empresa. E eu estou entendendo que a equipe é assim. Sim. Isso daí não tem preço. Sim. Não tem preço. Me comoveu muito, a gente vai entrar nisso. Mas o branding, o slogan, eu achei tudo de uma sensibilidade tão grande, de uma proximidade, de uma inteligência emocional tão legal que eu acho que a gente tem que ir para isso. Né? Pegando um gancho nesse teu emocional, então é exatamente esse nosso novo posicionamento, né? A gente vende sonhos e a gente entrega o sonho das pessoas. Então o nosso propósito de posicionamento é ir para um quadrante mais emocional, só que ao mesmo tempo viável para as pessoas, né? Então a gente tem apartamentos, a gente comercialmente viabiliza, né, Wagner, que os clientes tenham os apartamentos deles. Isso é uma característica muito forte da Diálogo. Exatamente. Né? Então essa é a nossa essência. O poder de querer fazer negócio. Exato. Então essa é a nossa essência. Então a gente não mudou. A gente não trocou tudo, muito pelo contrário. Esse branding, esse rebranding que a gente trouxe, ele é justamente para fortalecer ainda mais aquilo que a gente já tem. Sim. Então, o logo diminuiu, né? Ele tinha aquela letra caixa alta. Então, por que agora ele incorporou o D no sentido de assim, vem comigo? É um elemento separado. Vem comigo. A gente tirou a letra caixa alta para uma letra menor, né? A letra baixa, que a gente chama. Sim. Porque ela traz o quê? A proximidade. Vem. Eu tô próximo de você. Sim. As cores estão mais vivas. As cores mais vivas, porque para fortalecer, para trazer mais modernidade. Então, as cores mais vivas, elas vieram para falar assim, olha, nós nos transformamos ao longo desses 10 anos. Nossos empreendimentos estão mais modernos. Nossa entrega é mais atual. E o slogan é tão bom que eu já esqueci o outro. Eu já esqueci. Era um trocadilho, né, Wagner? Que eu acho que isso é o mais legal da informação. Quando é real, quando tem uma ressonância, quando é um trocadilho que vocês falam no dia a dia e se tornou um... E Rafa, você sabe o que é mais legal ainda? É quando os clientes e a equipe, eles param de vender apartamentos e começam a vender diálogos.
né? O cliente compra um diálogo, o corretor vende um diálogo. Eu vendo diálogo, eu não vendo apartamentos. Quando essa caixa de ressonância começa a funcionar muito bem, significa que todo mundo está entendendo direitinho o posicionamento da empresa, né? Porque isso é muito forte para qualquer estratégia de marca, né, cara? Você substituir o produto pela marca é porque o negócio está muito forte, né? Eu sei que, por exemplo, a gente brinca, já brincou várias vezes aqui com outras pessoas, que a gente tem a Dialogolândia, né? Na Zona Leste, né? Que é muito fácil você falar, não, eu vou comprar um diálogo. Quando a gente vai para outras praças, é um trabalho que, aos poucos, vai se consolidando para chegar nessa excelência, né? Na Zona Sul, eu ser reconhecido como uma marca de, não estou comprando mais um apartamento, estou comprando um diálogo na Zona Sul. Isso é bem legal, cara. Muito e uma coisa que eu queria que vocês comentaram quando vocês estavam falando da experiência de vocês não trabalharam em imobiliárias. Não. Um dos dois. Não. Mas vocês têm uma tremenda proximidade com a equipe de vendas, né? Então, não só a questão da emoção, né, na venda propriamente dita, mas a equipe como um todo, né? Os dois heads aqui das duas equipes, vocês são muito próximos dos corretores, né? Eu vejo bastante o Vagnão conversando com coordenadores, gerentes, corretores, ouvindo o que eles têm para falar. Né? Camila também, geralmente, nem sempre são só sugestões, né? Mas muita reclamação, às vezes. E isso é bacana, porque mostra essa proximidade que vocês estão construindo, que já é uma coisa, acho que já construída, mas cada vez mais afinando esse relacionamento com a própria equipe de vendas, né? Então, eu acredito, e aí você me corrige, Kai, até queria que vocês acham disso, que todo esse reposicionamento não é só para cliente externo, né? Não é só para o cliente comprador, mas é para toda aquela massa de colaboradores que estão junto para fazer esse negócio acontecer. Sim. A empresa ela não é feita só dela, né? A empresa é um universo feito de pessoas, né? de blocos que fazem aquilo tudo funcionar. Se um pedacinho desse universo não tiver alinhado com a nossa essência, com o nosso propósito, a roda não vai girar. Então, o reposicionamento, o rebranding, ele é um trabalho muito profundo que ainda vai perpetuar por muito tempo, que envolve o colaborador. Sim. Envolve os nossos parceiros, não só as imobiliárias, mas os fornecedores, o projetista, o arquiteto, todas as esferas de parceiros envolvidos, sócios, tudo. E também o cliente. Então, esses 3 grandes blocos, né, estão sendo super impactados e estão com a gente nessa nova esfera. Eu queria propor passar um videozinho para vocês, bem legal. Vídeo. Para exemplificar aí um pouco o que vai ser o que é esse redesign. Vamos ver? Lógico, vamos ver. Manda bala. Caraca, meu! Dá orgulho de trabalhar com vocês. Não, é incrível esse vídeo, legal. né? Caramba, que vídeo incrível. bacana. Deve dar um Solidez e trabalhão, hein? confiança, hein, cara? Você vê que em poucos minutos aí a gente conseguiu resumir, né? Traduzir. Mas Solidez e confiança. O legal quando você fala de tudo começa com diálogo, na verdade, esse slogan começou meio que dentro da Diálogo. Até eu tô entrando um pouquinho na cozinha aqui, falando um pouquinho mais. Cozinha nossa. Na cozinha nossa. Toda empresa
por mais que a gente ame a empresa, a gente acaba errando. No dia a dia, a gente está lá se ajustando em algumas coisinhas. E o fundador da empresa, o seu Edgar, sempre fala: tá faltando diálogo, na diálogo. Às vezes está faltando diálogo, na diálogo. Então, por isso que a gente fala: tudo começa com diálogo. É isso. Então, ele fala isso pra gente: tá faltando diálogo, na diálogo. Tá faltando diálogo, na diálogo. Ele fala. Porque às vezes, por algum motivo ou outro, a gente sai fazendo alguma tarefa, eu não falei pro financeiro alguma situação, ou cobrança, etc. Tá faltando diálogo, na diálogo. Então, por isso que começou essa brincadeira. Tudo começa com diálogo. E assim, pensando principalmente, lógico, no cliente, na empresa sólida, cliente, e aí o corretor também sempre é envolvido. Porque o que a gente fala, o corretor, o fornecedor, o eletricista que vai fazer nosso stand, a faxina que é contratada, que é terceirizada, é um cliente da Diálogo. É um professor, mas então a gente tem que ter isso como um todo. Por isso que você fala de posicionamento, uma nova posicionamento de marca. A Diálogo tem uma marca muito forte, é muito conhecida na Zona Leste como um todo, na Zona Sul, algumas partes dela. Mas não era só isso que a gente queria trazer também. Aí você queria também os produtos, né? Você percebe a evolução dos produtos que a Diálogo vem fazendo. O envolvimento de projetos que você vai acompanhando, a concorrência. O que você pode evoluir mais? A piscina, a lazer completo, tá, legal. Mas o que você pode mudar, acrescentar mais? E aí existe uma proximidade, sim, com o cliente. Existe, assim, uma proximidade com o corretor. Existe uma proximidade com a equipe de vendas. Porque, assim, no dia a dia, a gente percebe que é uma engrenagem. E essa engrenagem tem que estar ajustada desde o começo. Sim. A gente vai falhar. A partir do momento que você está disposto, que vai acontecer falhar, vai ajustar e vai colocar na rota. Sim. Faz parte. Sim. Então é isso que acontece. Então, assim, existe as cores, a marca, existe o posicionamento da empresa, a liderança pedindo para você ter mais esse diálogo. Ok. Mas também é uma construção diária de evolução. Por isso que você vem buscando, não só de hoje, né? Vem buscando colocar mais evidências de mudança da empresa. E tudo isso que vocês falam é tão verdade que a cada meeting, né, Rica, a gente vê um ambiente novo, né? A cada produto é uma diferencial coisa nova. novo. Existe o cliente, uma vez o Agnaldo falou aqui quando a gente gravou com ele, que cada lançamento o produto muda, né? Então é difícil você, por mais que às vezes você tenha um espaçamento aí, e para nossa grande felicidade, né, a Diálogo ela tem um portfólio de lançamento muito grande, numa velocidade grande também de lançamento, né, de time de lançamento, e melhor ainda, numa alta velocidade de vendas, que pelo menos este ano a gente lançou 3 empreendimentos. Já, 3 gigantes. 3 sucessos. E os 3 super... acima de 60% na média. Bem vendidos, né? Diga de passagem. Ainda temos mais 4, 5, talvez, nesse ano, que, se Deus quiser, tudo vai dar muito certo, né? A gente tá aí, só pra lembrar, Rafa, a gente tá com o plantão do Monan em vias aí já, Monomoca, né? Em vias de abertura. Sim. O Zenit... Tatuapé, né? Da Corinto, que eu acredito que vai ser o estrondo. Comentei com o Rafael da reunião do lazer. Eu falei, Rafa, você vai ficar impressionado. Eu tô muito curioso. Vai ficar impressionado com o programa de lazer. Muito forte. E depois a Miragaia e o Extra, que hoje a gente já tá fazendo lá um mini ponto trabalhinho de captação e já tá vendo que, pelo menos, começou a cheirar alguma coisa já. Então, você viu a acessibilidade? O menor terreno desses projetos que você falou são 4.500 metros quadrados, que é o Miragaia. É o Miragaia, né? O restante, o próprio Corinto é 8.000, o próprio Moca 7.000 e poucos metros quadrados. Todos têm sua familiaridade de projeto, metragem ou tipo lazer dentro dele que vai existir. Mas lembrando, são projetos que foram pensados... O terreno da Moca demorou quase 5, 6 anos para ser montado. O Corinto já está 6, 7 anos com a empresa. Então não é uma empresa que quer comprar e lançar a qualquer preço. Sim. A empresa... você está vendo que a empresa não quer lucro? Lógico que ela quer lucro. Toda empresa trabalha para isso. Mas, a princípio, existe uma essência sem entender que vai ser um condomínio que vai marcar a história de muita gente dentro. Sim, e Wagner, eu lembro, a Cá talvez ela estava, talvez ela lembre dessa história. Quando a gente foi lançar o Linha, que é o terreno ao lado do Zenit, né, do Corinto, eu lembro que a Diálogo tinha uma preocupação gigante com o lançamento do Linha, porque era o maior empreendimento que ela tinha lançado. Né? Eram muitas unidades, a concorrente tinha lançado uma semana antes, ido super mal, e não passava agulha na reunião, porque estava todo mundo super preocupado com o Linha, porque mostrava uma mudança iminente de patamar. Exato. Né? A gente estava saindo daquele prédio torre única, 2 dormitórios, indo para mega condomínios. 3 torres com 3 torres, lojas, estacionamento, Foi o primeiro estúdio que a gente lançou, se eu não me engano. Foi a primeira torre de estúdios, foi o Linha Studios, que nem abriu no lançamento. Ele abriu um mês depois. Foi. E foi super bem.
né? Eu lembro que a gente chegou super cedo no plantão do lançamento e vendeu acho que 60%, 70%. Feriado de 7 de setembro, se eu não me engano, que acho que foi num sábado, uma coisa. E isso, daquele dia em diante, mudou muito a forma de se apresentar projetos, de se vender projetos aqui dentro, né? E de, acho que internamente na Diálogo, não sei se é uma verdade, mas de pensar nos próprios projetos, né? Porque você tinha um case de muito sucesso que começou a ser replicado. Ó, dá pra gente, que nem você falou da sua experiência nos outros mercados. Se aprendeu-se com o próprio mercado nosso, né? Com o próprio produto interno, aprendeu-se alguma coisa para lá e vai replicar pros outros. Replicando no outro. E começou a replicar em outro. E foi aperfeiçoando. E foi aperfeiçoando. Logicamente, e foi aperfeiçoando. Hoje a gente tem, por exemplo, o Auge, que recebeu... O Marcelo até contou pra gente a história do porquê do Auge, que, nossa, catalisava tudo que tinha de bom e do melhor num único projeto. E o próximo vai ser melhor, e o depois dele vai ser melhor, e o outro vai ser melhor, porque o que a Camila falou é verdade. Não só a empresa evolui, mas os clientes evoluem, as necessidades. A exigência. O ser humano é assim, né? Quando você conhece e gosta, você tem o direito de querer gostar de alguma coisa. Então você vai querer repetir aquilo que você gosta. Então, puta, se a Diálogo entregou um empreendimento com laser X, pô, vamos lá que vai ter um laser X. Aí você quer algo X a mais. Você quer sempre uma surpresa a mais. E isso que a gente se movimenta bastante internamente. O que a gente pode mudar, o que a gente pode acrescentar e agregar. Wagner, você está pensando demais. Mas faz parte do dia a dia. A gente tem que pensar em como a gente consegue agregar no produto. Isso que a gente sempre fala, lembrando sempre, para cliente, para corretor, para Diálogo, que é o nome da Diálogo envolvida. E amanhã, que nem o Linea, eu não estava na empresa. Foi em 2019 o lançamento. Eu não estava na empresa nesse momento. Mas eu sei a história do Linea. Você lembra que eu comentei que estava na outra empresa? De 3 a 4 anos atrás, que eu acompanhava? Então, foi... Você já estava acompanhando. Te incomodava. De me incomodar. Tá vendo aí? Sim. Eu fui no Linea, falei, caraca, olha isso aqui, que projeto legal. Na Zona Leste, pô, que bonito e tal. Aí eu fui no Gran Vila Matilde depois, falei, caraca, olha o tamanho desse projeto, olha o complexo que está sendo entregue. Era outro patamar. Olha o complexo sendo entregue aqui. Deu outro pulo. Era outro pulo. Você vai no Gran Vila Prudente. Na época tinha um Gran Vila Prudente e o Panorâmico, sabe? 2 projetos na Vila Prudente, ali entre na Jandaia-Melo. A maior torre. Um projeto gigante no meio da pandemia. No meio da pandemia, você fala, caraca, meu, mas... Quero participar disso. Você vai acompanhando, né? Aí o bichinho mordeu, né? Aí o bichinho da... Aqui não é um mosquito que picou, né? É mordida mesmo, porque aqui já tava picado. Aí você... Mas por mais que eu não estava nessa época, você acompanha, de fato, você sabe a história. Você vai acompanhando as histórias e fala... E isso tudo... Por isso que vem a nova marca. Porque você traz uma empresa já consolidada com projetos diferentes, tamanho diferente, lazer consolidado, desejo do cliente... E aí você vai, por que não fazer um novo posicionamento, buscar um novo espaço e até investir mais nisso, né? Em marca, não só em produto. Porque normalmente você acaba investindo muito, né, Cá? Na campanha específica para o produto. Sim. Aí você vai lá, atingiu, o cliente gostou, comprou, beleza. Tá, e a marca? O que a gente faz por trás disso? O que a gente consegue agregar? Aí vem toda a história que a Camila falou, que é super legal. E por falar em campanha, né, Rafa? Acho que com toda essa questão... Aqui, ó. Sacada de mestre. Sacada de mestre. Todo esse reposicionamento que está se... Eu trouxe meu reposicionamento. A Camila veio de reposicionamento. O Wagner veio de campanha. Tá equilibrado, vai. Mas a gente hoje, assim, até entrando... Agora, tentando mesclar as duas conversas, né? A gente tem um trabalho de reposicionamento, de refreshing do posicionamento atual já acontecendo no momento que a gente está num hiato de lançamentos, né? Nós estamos nos preparando para os pesos pesados agora do verão. E diga-se de passagem, pesos muito pesados. Muito pesados, né? Verdade. Então a gente tem aí 90 dias você tinha comentado uns 2-3 meses, né? Mais ou menos, vamos trabalhar muito forte o remanescente, né? Então a gente tem hoje um marketing trabalhando para fazer essa nova leitura, esses novos insights. A gente fala muito bonito, a gente fala técnico, muito inglês. Não se segura. Bom, não se segura. Eu falei isso pra ele, eu falei assim, Rafael, tem que falar mais fica ligado, simples. porque o pessoal que veio aqui falar difícil, hein? Mas ele tá falando pro corretor. Mas a gente vem com essas a gente não, né? A Diálogo, com toda a sua equipe, vem com essa movimentação para fomentar esse novo posicionamento para clientes e para corretores, mas a gente está vindo também com uma estratégia
comercial para fomentar também essa venda de estoque que é a campanha do Sacada de Mestre, né? Então, enquanto estamos nos preparando para o próximo capítulo, temos aí vários amiguinhos que precisam da nossa atenção para gente consolidar ainda mais o nosso estoque, a nossa venda desses meses. Por mais que, assim, a gente tem um estoque super bem resolvido, vários projetos super bem resolvidos. Quando eu falo resolvido, você vendeu 70%, 80%, mas existe um saldo de 20%, 25%, 30%, que é o estoque. Sim. E muitas vezes, quando você coloca o foco em lançamento, o seu estoque acaba lá ficando desavisado. Não que não está sendo visto, desavisado. Beleza, o que a gente consegue fazer então quando a gente não tem um lançamento próximo, nosso lançamento daqui a 2, 3 meses? Vamos criar um foco no estoque, vamos criar uma campanha específica para estoque, voltada para cliente, voltada para corretor? Então, assim, o que você traz como novidade? Você traz preço de oportunidade? Traz, mas nem sempre o preço resolve. Mas a gente trouxe também o quê? Trouxe várias soluções de taxa de juros financiado direto com a Diálogo, prazo de pagamento, campanhas específicas de utilize FGTS, então em momentos de fase de entrega que você consegue visitar o seu decorado na obra. Então o corretor, ele tem a ferramenta perfeita para ele poder argumentar com o cliente. Sim. O cliente, na verdade, é aquele que a gente comentou durante todo o nosso bate-papo aqui agora. É um sonho, é o primeiro imóvel da vida dele, é um sonho que ele tem moral, fazer o upgrade de apartamento. O cliente que entrou comprando uns 60 metros, que seja, e hoje quer morar no 90, 100, 110, 120 metros dele, faz parte do ser humano, ele está evoluindo, ele quer ter esse direito. A gente não procura mais um jornal, né, hoje. Porque não existe quase mais nada. Não tem mais. Hoje é internet. Mas a gente continua procurando apartamento. Você vê que tudo se transformou, né? Até a forma como a gente faz publicidade dos empreendimentos. E se você parar para pensar, isso tem tudo a ver com a nossa nova ideia, com o nosso novo posicionamento. Porque hoje o cliente transformado não usa mais as mídias convencionais que ele usava antes. Totalmente. E o mundo tá tão, né? O nosso vídeo mostra isso, né? Ele é tão dinâmico, as pessoas estão sendo tão bombardeadas sempre de um monte de coisas que elas passam a prestar atenção naquilo que toca o coração. Então, assim, óbvio, a campanha Sacada de Mestre, ela foi um misto de várias estratégias que nós pensamos juntos, né? O Wagner me pegou uma vez e falou, cara, vamos ter um hiato aí, a gente precisa pensar em alguma coisa. Nós já tivemos hiatos desses no passado, sim, né? Só que, anteriormente, o que a gente fazia, Vagnão? Um foco de campanha de estoque praticamente voltada para o consumidor, para o cliente. Eu falei, opa, Vagnão... Saímos de uma, né? Só para contextualizar o pessoal, saímos de uma que era o alvo certo. Sim, alvo certo. Há poucos dias estava rodando. Uma campanha completamente voltada para o cliente, para mostrar para ele quais eram as condições, oportunidades, etc. Falei, Wagner, vamos fazer diferente dessa vez, né? Assim, porque nessa esfera que a gente estava comentando há pouco tempo atrás, né? As 3 grandes esferas que fazem a Diálogo acontecer. Cliente, parceiro e colaborador. Então, assim, nesse montante, quem faz a Diálogo de fato ser vendida? Quem está na ponta fazendo com que a Diálogo seja o sucesso que ela é hoje? São os corretores. Então, eu falei, bom, bebendo disso, mais da questão do nosso reposicionamento de proximidade, diálogo, emocional, vamos fazer uma campanha praticamente 100% focado nessa esferinha aqui? Eu gostei tanto das ativações, eu achei muito legal. Começou agora, né, com o circuito da Vila Prudente. Então, e assim, nós pensamos, montamos um plano. Esse plano, ele foi quase que levou aí 15, 20 dias para ser integralmente aprovado. Ele foi integralmente aprovado pela diretoria. Eles estão apostando nisso. Posso me arriscar a dizer que nós nunca fizemos algo parecido com isso, tá? Não, né? Aqui não lembro, não. Então, é uma campanha que está desenhada. Ela tem aí 2 meses de
de eventos acontecendo, né? De coisas que estão estrategicamente interligadas. Então, começa lá com a live que migra para uma semana onde a gente gostaria que os corretores conhecessem aquele circuito. Então, vou dar um exemplo lá do que já aconteceu, né? A gente fez uma live falando do eixo da Vila Ema da Vila Prudente. E aí fez a semana para que os corretores tivessem a oportunidade de ir até o mini stand do Extra, que a gente montou lá, né? Sim. Para conhecer, mas qual é o objetivo? Eu não quero que o corretor vá lá porque eu quero que ele vá lá. A gente cria maneiras e argumentos e vontades para que vocês vão lá conhecer os produtos. Então, assim, então eu tô aqui hoje, o Quadra, papapá, o Quadra tem isso, olha aqui eu o achei Quadra. muito legal porque você motiva o pessoal a estar afinado Exato. com o que a gente tem de estoque, né? E aí a gente pensou em mimos, né? Vamos, digamos assim, presentinhos, gifts. Para o corretor, são ferramentas de trabalho. Então, não é qualquer coisinha que eu estou dando lá. Então, a gente já presenteou, por exemplo, com uma sacola. Qual é o objetivo da sacola? Carregar o seu material para você trabalhar, né? Agora, a gente teve a camiseta. Linda, maravilhosa. Eu adorei. Caramba. Eu também. Vai lá no stand, conhece lá o eixo. Se já não acabou, tá? Porque eu soube que tá uma febre isso, né? Então, e todos os outros materiais que a gente vai entregar, né? A equipe fez um negócio maravilhoso. São todas ferramentas que vão ajudar a fomentar o trabalho de vocês. Sim. Né? Não é qualquer coisinha. Aí tem os endos, né? Teve um endo aqui já, né? Que a gente maravilhoso com o fez a Marcelo. brincadeira da bola e entregamos. Você viu que fofo aquilo? Não, aquilo ficou muito fofo, né? Aquela. O macarrão? O macarrãozinho com deliciosos, o hein? logo. Deliciosos. Bom, né? Nossa, só dando feedback pra quem quer que tenha que feia, que tenha cozinhado ele. Uma delícia. É o que só escutamos um elogio. Eu falei, nossa, que coisa gostosa Então. isso daqui. Eu falei, E assim, de verdade, a gente tá pensando tudo com muito carinho. Assim, tudo com muita. Você vê que a Camila falou, estratégia. não é grandes prêmios, são pequenas lembranças semanais da Diálogo para você que trabalha no Diálogo. Você, cliente, que vai se deparar por algum motivo. Porque, assim, tem ativações no final de semana, também alguns plantões que o cliente vai ser cliente. vai ser presenteado. Tem também. Chamar. Tem pro cliente. Então, o corretor chama o seu cliente, agenda com o cliente, tem produtos específicos e você vai ser presenteado também com o mimo da Diálogo. Você, corretor, também recebe um mimo da Diálogo. Pessoal, não é um carro, é um mimo. É uma lembrança, é um quanto a gente está agradecido por no dia a dia. Lembrando, só tem venda quem tem foco. Sim. Então, a partir do momento que você cria essa necessidade, você conhecer o produto, conhecer a região, bater um papo, participar de uma endo, você vai incorporando aquilo que você precisa vender. Você vai trazendo para você aquela energia e vai trabalhar aquilo que você vender. Sim. Então, assim, tudo é pensado em cronograma durante 2, 60 dias, que seja 90 dias, de trabalho para acompanhar de perto, semana a semana, o cliente e o corretor. O cliente e o corretor. E assim vai o passo a passo. No final, a gente vai lá comemorar junto, vamos bater papo junto, mas a princípio agora não, é trabalho. Vamos focar, vamos criar estratégias semanais. Não é o brinde em si, né? É conhecer esse portfólio, porque para eu saber, para eu vender, eu preciso saber o que eu tenho para vender. Sim, tem que ter argumento, tem que estar seguro. Isso é fato. E assim, lembrando que a gente fala sempre, o que você vai aprender, ninguém tira de você, é seu. Então é seu, você vai aprender, não vendi um quadro, eu fui lá aprender o quadro, mas vendi o quadro, tudo bem. Daqui a 6 meses, você não sabe daqui a 6 meses. Olha como faz sentido essas coisas. A partir do momento que a Camila falou uma coisa, que hoje o cliente ele procura os apartamentos, não é mais daquelas formas tradicionais. A gente já falou algumas vezes aqui que muitas vezes os clientes chegam muito mais preparados do que os próprios profissionais, os próprios corretores, né? Então, à medida que a gente... E acho, se você topar, eu acho que vale a pena até a gente falar dos circuitos em si. Legal. Vamos falar. Eu acho importante. A gente fala circuito Vila Prudente pra gente. Legal. A gente é claro o que é o circuito Vila Prudente. Legal. Mas nem todo mundo lembra o que é. E a gente fala o que cada um tem pra todo mundo ficar ligadinho. Eu acho que é importante pra eles estarem... Essa forma de buscar informações hoje, ela está muito ágil e muito diferente. Né? Então, se os nossos corretores não se motivar apenas pelo
pelo mimo, pelo gift, propriamente dito. Mas de ir realmente até os pontos centrais, vamos colocar assim, desses eixos, para receber aquela bagagem de informação dos coordenadores que também estão alinhados com isso, né? Os corretores estão vindo aqui para vocês passarem informações para eles, para venderem esse peixão que a gente tem, porque você, né, como coordenador, seja de qual empresa que for, você tem o total interesse de que o teu corretor passa a ofertar esse circuito também dentro das possibilidades que a gente vê com o cliente. E a gente sabe, Vagnão, e você muito mais do que ninguém, que a venda dentro da Diálogo, ela não se restringe dentro dos eixos, né? A gente tem muita migração de cliente que começa na Zona Sul, a jornada, termina na Zona Leste, gente que começa na Patriarca, compra na Vila Ema, gente que começa... Tem lead que compra no Tatuapé. Tem lead que entrou no Le Parc e comprou Oasis, não é isso? Não acontece? Essa é um clássico. Eu gosto de falar as histórias, porque faz parte. Você muitas vezes não bota fé no que vai entrar lá pra você às vezes, que nem o Auge. O Auge vendeu muito bem, não vendeu o Auge recém-lançado no Tatuapé, foi muito bem. Mas ele vendeu muito o quê também, Ricardinho? Vendeu muito Prisma, vendeu Quadra, vendeu Granville Highline. É um efeito diálogo, né? Não perde venda. Mas quando é que um cliente do Tatuapé vai comprar um Prisma? Aí eu entro naqueles detalhes do circuito. Quando você pega o circuito da Vila Prudente / Vila Ema, que a gente fala que é meio mesclado, por que ele comprou um Prisma? Porque o metro quadrado hoje no Auge é R$13.000 o metro quadrado, 13.500. O Auge, no Prisma, você paga R$9.500, R$10.000 o metro quadrado. É um produto que vai entregar com uma qualidade fantástica, tem um terreno de quase 3.700 metros quadrados, com lazer completo, localização muito boa também. Muito boa. O cliente atende ele assim, Wagner, a Diálogo entrega um produto diferente de qualidade do Prisma pro Auge? Não, a qualidade da Diálogo não muda. É igual. Tem alguns diferenciais ou outro, referente ao tamanho de dormitórios, isso tem. Aí é produto. Mas a qualidade de entrega não tem. Mas é isso também, né? Assim, existe uma diferenciação do preço do metro quadrado, porque, enfim, é região e N outras coisas que compõem, né, uma tabela, né, Wagner? Assim. Mas existe o perfil do cliente, a gente não pode esquecer disso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu moro num empreendimento da Diálogo que é uma torre única. E eu, Camila, PF, não me vejo morando num empreendimento maior, com mais torres, porque eu não tenho filho pequeno, então eu não preciso daquele negócio. Sim. É o perfil de cliente. E na Diálogo, você tem, né? Todos os perfis. Você atinge todos os perfis. Exatamente. Né? Então, é o trabalho de pegar o seu cliente, entender o perfil dele, o que ele quer. Não só... E, gente, não sou bolso, sabe? Tudo que vocês estão falando me surpreendeu muito, porque a cada dia eu estou aprendendo, encho o saco desse cara aqui. E na reunião dos gerentes, me surpreendeu. O que nós vendemos esse ano, a gente tem um percentual maior de remanescente. Justamente por esse efeito que vocês falaram. A gente não perde venda. Tá num lançamento, por algum motivo o cliente, ele dá uma dispersada. A gente tem um leque de opções. Sim. E tudo muito próximo, né? Uhum. Eu acho que a partir do momento que o cliente tem a necessidade de fazer uma mudança na vida dele, comprar um novo apartamento ou comprar o primeiro imóvel dele que seja, você, corretor, o consultor imobiliário, você tem que sentar com ele, entender o perfil dele, que a Camila falou, entende o perfil dele, entende o momento de vida e faz a gente ia falar até um job rotation com ele. Sim. Pega os produtos e vai no... Job rotation. Tá muito chique. Gostei disso. Tem que ligar o SAP aqui, ó. Isso. Vai em todos os produtos. Do nariz do corretor. Vai em todos os produtos, dá uma olhada, assim, pessoal... É aquilo que eu sempre falo pra você, não existe, a gente não entende, cada cliente tem um perfil, cada cliente tem um momento de vida. Porque simplesmente o cliente pode ter caído, vamos colocar assim na palavra certa, né? Mas caído naquele plantão por uma questão de conveniência. Às vezes eu tava passando, às vezes eu tinha ido na padaria no meu tio, na minha sogra, não sei o que lá, e tinha aquele plantão do lado, entrei, mas eu moro em outro bairro e se o corretor não conhece portfólio, ele não sabe o que vender. Isso é uma coisa que a gente fala bastante, sim, porque o corretor, é difícil você conhecer um portfólio grande, que nós temos, né? Bastante empreendimento, a fundo, né? Então, algumas coisas, pelo menos, você precisa saber de cada deles. Primeiro, onde eles estão, o que nós temos, o que são os tais dos circuitos que a gente fala. E agora tem a IA, né? Agora tem IA. Eu quero saber sobre...
Para começar a ajudar a equipe nisso daí. Mas não pode ficar preguiçoso, tem que estudar os produtos. Tem que Sim, estudar, tem tem que que estudar. estudar, com Tem que certeza. estudar, porque Com certeza. se você não souber o que tem, você pode perguntar pra qualquer pessoa que ela não vai saber o que você quer, né? Então, acho que se vocês toparem, né? O Wagner já topou, vamos fazer esse bate-bola em cima dos eixos, para todo mundo entender direitinho do que a gente fala, Wagner. E aí a gente tentar elencar pra galera que tá vendo, o que eles precisam prestar atenção em cada um deles, né? A gente tem piratas que estão rolando, né? Que estão para começar, alguns aí também. Alguns que ainda não começaram piratas, mas por si só já são piratas, né? Porque eles já estão captando para outros empreendimentos. Então, para todo mundo entender a dinâmica que tá rolando agora, para todo mundo se preparar para os grandões e principalmente para tirar o melhor proveito dessa campanha de remanescente. Porque a gente tem uma meta para bater, temos mesmo, metas, né, gente? temos premiações, tem um monte de coisa. Gente, a gente precisa correr atrás que... Lembrando, a meta é consequência. O que mais importante do seu trabalho é que você vai ganhar dinheiro agora. Exatamente. Boa, Wagner. Então, assim, o seu cliente vai comprar uma boa oportunidade de produto e você, como corretor, vai ganhar a comissão agora que você merece porque trabalhou para isso. Exatamente. Agora, pensando na possibilidade das particularidades de projeto, vamos começar pela Vila Prudente, que a gente começou da Vila Vamos, Prudente? vamos falar? Então a gente tem um eixo que a gente chama eixo da Vila. Já falou Linha Verde, já falamos Vila Prudente, já falamos Vila Ema. É aquele eixo da Amelo e a Avenida Vila Ema. O que a gente entende que eixo é uma familiaridade. Então você tem uma familiaridade entre os projetos. Você como cliente, você como corretor, você consegue estudar todos os projetos. Então você chega um panorâmico, um projeto que a gente entregou há quase 6 meses. Pronto para morar. Pronto para morar. Praticamente todo vendido. Deve ter umas 8, 9 unidades em estoque. Uma cobertura. Duas coberturas disponíveis. Duas coberturas, que é uma planta maravilhosa. Uma delas muito boa, a outra maravilhosa. Então, assim, tem estoque? Tem. Qual a oportunidade? Você vai ter um preço acessível a partir de 10 mil reais metro quadrado. Tem oportunidade de entrada mais facilitada? Tem uma entrada mais facilitada. Tem prazo de pagamento? Tem entrada de pagamento. Aquilo que eu brinco com vocês sempre. Você hoje que mora proximidade do panorâmico, pense em mudar de projeto. Então, compra o apartamento com a Diálogo, assuma o financiamento direto com a Diálogo, faça sua mudança para o apartamento, em 6 meses você coloca o seu para vender e você amortiza a sua dívida com Pega esse gancho, mais um ponto que a gente tem lá, Varanda Vila Ema. Varanda Vila Ema, projeto que lançou em 2022. Será que vai? Será que não vai? Será que não vai? Resumindo, Ricardinho, nosso estoque hoje é de por volta de 10 unidades. Recém-entregue, faz 2 meses que foi entregue o projeto. E depois que entregou, inclusive, acelerou demais as vendas. Vendeu 25 Varanda Vila Ema. por mês, vendeu 25 nos últimos 3 meses, então eu já tenho só 10 em estoque hoje. O meu estoque de 2 dormitórios, eu acho que são 2, 3 unidades. Então, assim, é um projeto que o cliente vê com lazer, é uma torre única, lazer completo. Olha o perfil. Olha o perfil, torre única, lazer completo. Ainda bem que não é só os megas condomínios. Não. Então, assim, é um projeto que tem a qualidade da Diálogo perfeito. Então, assim, mas agora o resultado está lá. Foi venda que aconteceu. Ando mais um pouquinho, vai não. Quadra Diálogo. Quadra Diálogo, entre a Amelo, entre a Avenida Vila Ema. Projeto que vai ser entregue agora, na prisão de contrato, é dezembro, certo? Mas Diálogo provavelmente deve entregar entre outubro e novembro. Pessoal, o Quadra Diálogo hoje vai surpreender vocês. Por que vai surpreender? A gente tem uma taxa de oportunidade de 15% de entrada, prazo de 180 meses e uma taxa de 9,9% para o cliente poder comprar. Com lazer completo. Um puta condomínio bacana. Um tremendo de condomínio. Imponentíssimo. Daqui a 20 dias, Ricardinho, 20 dias, não é um mês. Passa na frente da Avenida Vila Ema, você vai ver o projeto que vai ter o porte coxé que tem ali na frente, vai ter todos os brises da fachada feita, pintura da fachada feita. Vai chamar você atenção. vai ver a qualidade da entrega. Para quem conhece lá, aqueles brises que a gente vem instalando muito forte no Raio Belém, que nós fizemos no Parque Diálogo, fizemos no Grande Vila Matilde, vai dar uma olhada lá no quadro de Diálogo daqui a um mês. Você vai ver a qualidade de entrega. Então, aquele cliente seu que vai pensar em comprar um apartamento, agora é a hora de poder ver. Boa. E você, cliente... Atravessa a rua. Atravessou a rua, caiu teu PC onde? No Prisma. Lançado ano passado. Dá pra fazer tudo a pé, hein? Ricardinho, lançado no Prisma. próximo. Projeto É verdade, isso é uma coisa Vai legal. a pé. Dá pra você andar todos os a pé. Tirando o panorâmico, né? Que é um pouco mais longe, mas o resto dá pra ir tudo a pé. O Prisma vai entregar, tem 2 anos para entregar um projeto, mas são projetos com 100 metros quadrados, 86, 70 metros quadrados, torre única também cá, lazer completo, são 3.700 metros quadrados de terreno, com lazer... Não, lá atrás tem uma área de piscina que é maravilhosa. Então, Alta. assim, já tem menos, assim, nós lançamos o projeto com 50% vendido, hoje está com 70% vendido. Então, assim, tem 30%, tem 30%, mas demora para ir lá que você vai perder. Nos últimos vezes venderam 8 e 6.
Então tá. Bacana. E assim, o maior beneficiário do Prisma foi o Auge. O Auge recém-lançado, muitos clientes que queriam comprar, iam até lá ver a planta, gostavam e compraram no Prisma. E o Prisma... Você tá tudo que eu falei para vocês aqui, Wagner, mas tô na Vila Ema. Não, você está a 6 minutos do Shopping Anália Franco. Você vai estar muito próximo, a 1 quilômetro da futura estação Santa Clara, no metrô. Então, assim, Tá ali na linha verde, Vila Prudente, para ir para Paulista. Hoje, Na linha do monotrilho. Hoje nós temos a linha do monotrilho e a linha prata, que já está ali na estação Oratório. Daqui a 2 anos, 1 ano e meio, você vai ter a linha verde, que vai direto do shopping. Então você vai ter a possibilidade com o shopping Anália Franco. Qual é a tendência da região? Crescer. O Anália Franco hoje é um preço de 15, 16, 17 mil reais metro quadrado. Você vai pagar 10 mil na Vila Ema por um produto super qualidade positiva. E tem do ladinho, se você quiser andar mais um pouquinho ainda na mesma calçada... Clube Station Parque Vila Ema. Clube Station Parque Vila Ema, que foi um sucesso de Corretor, vocês estão anotando todas essas dicas aqui do 90% vendido. Do Wagner, da Camila, gente? E já vendeu, já sei que vendeu 2 unidades do novo stand de vendas lá. Nós inauguramos o stand na semana passada. O cliente parou lá e falou, eu quero comprar aquele ali, ó, Clube Station Parque Vila Ema. Que diga de passagem, né, Wagner? O Clube Station, o Parque Vila Ema foi um produto que a gente lançou... Meio assim, desconfiado. Com medo. Arrebentou, tá acabando. Eu acordei. Ele deu um pontapé pro Eu acordei, eu tava gritando lá no dia, ó, pessoal, a gente vai aumentar o preço, que vendeu muito bem. Então vendemos 90% já do projeto. Eu acho que todo mundo tem. E aí, só para não deixar, só para costurar o último, né? O plantão, o mini stand do Extra, né? O Extra é um dos lançamentos desse ano. Mas o mini plantão, não só estamos cadastrando as pessoas que já estão querendo saber o que vai acontecer naquele terreno, mas principalmente... Vendendo estoque. A gente entende ali que é um ponto de passagem muito importante daquele cliente ali. E é um eixo super importante para Diálogo. É um eixo que ela tem mais terrenos. Para lançar, tem mais um só. Tem mais um para lançar. E é um eixo que a gente tem um estoque e uma velocidade que tá bacana. Tá se vendendo legal. Então muito feedback legal que a gente tá tendo aqui. Caramba, Wagner, seu computador de bordo, cara. Vamos testar ele aqui. Ele vai ter que lembrar todos os produtos aqui. Vamos ver se ele vai lembrar todos. Bora, vamos lembrar todos. Tá lembrando endereço, Vinícius. Você vai chegar. Vamos pra onde? Vamos pra Zona Leste? Quer ir pra Moca? Quer ir pra Zona Linha Vermelha? Vamos pra Linha Vermelha? Vamos começar lá no fundo? Vamos pra Vila Matilde, Patriarca? Tá tirando onda, hein, cara? Começa de trás pra frente, Patriarca. Circuito da Patriarca. A gente fala circuito da Vila Matilde. Circuito da Vila Matilde, que na verdade Linha Vermelha. É da Penha até a Patriarca. Isso, que é da Penha da Patriarca. Porque a gente separou por famílias. Então, o cliente hoje que vai conhecer um Home Resort Penha que é recém-entregue, esse cliente também pode comprar um Patriarca. Ele quer, às vezes, comprar um Praça Patriarca. E essa movimentação é sempre importante a gente falar, porque a gente vê isso muito nos mapas de compradores. Essa movimentação do cliente da Zona Leste é muito rápida. O cliente, ele não se apega... Se você não oferecer... 100% ao lugar que ele está. Se você não oferecer corretor, o cliente vai lá sozinho conhecer. Então, você tem que estar aqui, ó, na palma da... Então, eu vou fazer... Bagnão. Vou começar com você pela Patriarca, porque a gente vai chegar até o Belém. A gente vai pegar a linha vermelha do metrô. Quero ver isso, hein? Patriarca. Vamos anotando. Praça Diálogo Patriarca. Praça Diálogo Patriarca. Pessoal, o projeto lançado em março do ano passado. Já está com 75% vendido. 3 tipologias. Se eu pegar lá hoje a metragem de 3 suítes e de 2 dormitórios, só tenho 5 em estoque de cada metragem. 5. E aí eu tenho um pouquinho mais em 97 metros quadrados com 3 dormitórios, com lavabo. Tenho 20 e poucas unidades em estoque. Temos estúdios, o NR completo. Mas assim, atravessa a rua, o Patriarca, ele tá a 80 metros do metrô. Você tropeçou, você caiu no metrô. Você está praticamente do lado do metrô. E assim, para quem desdenhou do cliente achando que mora na Patriarca, cliente super gosta da região. Foi uma região que teve até um estudo na época que foi desenvolvido a região da Patriarca, que as ruas foram pensadas mais largas, mais arborizadas, pensando num bairro mais facilidade. A praça de cima, que é diálogo. Super gostosa. Então, assim, você tem um forte produto. E assim, quando você pensa, vem vendendo 4, 5 por mês, é uma região super desejada. A gente migrou para cá um pouquinho. Não, mais um pouquinho, mais uma estação. Chegamos na metrô Guilhermina. Aí a gente coloca 2 projetos nossos em questão, que é o Oasis e o Home Resort Astorga. O Oasis, que é como a gente lançou, nós tínhamos um medo gigante. São 750. Mais um que a agulha não passou. Né? A gente falou... Nossa, esse foi um monte. A gente vai fazer. Puta, esse foi outro pulo de patamar, hein? Foi porque assim... É um terreno gigante, terreno grande, lazer fantástico, mas a gente tinha desconfiança pelo número de unidades, como é que seria?
Ricardinho, Tem quase eu nada. tenho 30 em estoque, 20 e poucos em estoque. De quantas, só pra lembrar? todo mundo? 700 e poucas unidades. 700, né? Tem 5% hoje pra vender. E Continua vendendo. Continua Não é vendendo. que tem parado lá, é continua 5% vendendo. que continua acelerada Continua nas vendendo. vendas. Então, assim, é um projeto muito forte. Ele tem a tipologia de 94 metros, eu tenho um promocional preço especial em unidade de 94 metros quadrados. Então, você corretor, você cliente que quer ver, vai até o stand, pega a tabelinha e dá uma olhada. Tem preço de oportunidade. Na esquina de cima. Home Resort Astorga. Vamos história da história. Lançado em 22, vai entregar agora, provavelmente entre setembro e outubro. Nosso contrato é outubro, nosso contrato é dezembro, deve entregar em outubro. Projeto fantástico. Estou colocando Brisa lá na frente. Vendeu 15 unidades no mês de março. Não, de abril. De abril. 15 unidades no mês de abril. 15. Acho importante falar das salas comerciais lá, né, Wagner? Aí que é agora eu venho com as salas puta comerciais. negócio. As salas comerciais, você corretor, você cliente, ofereça para o seu cliente. Salas comerciais na Guilhermina não existe. Então você que paga um aluguel hoje de R$ 1.500, Do lado do metrô. Do lado do metrô. Do lado do metrô. Você que paga um aluguel de Detalhe. R$ 1.500, faz a tabela direta com a Diálogo e vem comprar uma sala comercial com a gente. Sabe que é sempre bom lembrar pro corretor, ô Wagner, que sala comercial não se vende só pro proprietário, pro negócio dele. O proprietário precisa lembrar aonde estão os clientes dele, né? Então, se eu vou, por exemplo, montar um consultório de dentista, contabilidade, não sei o que lá. Então eu preciso entender que eu vou montar meu consultório numa torre comercial que os meus clientes conseguem enxergar fácil, porque o metrô está a poucos metros. Fora a quantidade de cliente que ele pode vir a Das ter torres que desse estamos empreendimento E, por que sinal, está ali. Se você chega pela Muito, Radial Leste, você vê entendeu? aquela de água. Aquele monumento. É uma Gigante na cidade Guilhermina, ali. que está uma cidade. Já entregou o Next, né? O Next ali do lado. O Next tá morando e tudo mais. O que a gente brinca é que em São Paulo, hoje em dia, você não gosta mais de ficar se locomovendo. Você quer ter facilidades. E a facilidade de você ter um dentista próximo da sua casa, do lado, ou um advogado, ou que seja um consultório, é a praticidade. Você tá um condomínio do lado, tem a praticidade de montar algo próximo de você. É isso mesmo. E você que paga aluguel hoje, em vez de você pagar aluguel, compra seu imóvel, é seu. Ninguém vai ter, é seu. Mas eu vou te falar, eu tava dormindo no metrô, cheguei na outra estação, que era a Vila Matilde. Tropeçou, caiu na Vila Matilde. Aí, esqueci, tocou o sinal do metrô, cheguei na Vila Matilde. O que a gente tem na Vila Matilde? Esse projeto, cara, Gran Vila Matilde, Esse assim, é louco. eu sei que, assim, eu digo que é uma virada de chave. Eu não estava na Diálogo, mas foi uma virada de chave também, que é a continuidade do Linha. Sabe o que a gente falou do Linha? É a continuidade. O Gran Vila Matilde, eu fui na época, eu falei, caraca, como é que consegue fazer um projeto desse tamanho, com sala comercial embaixo, 3 torres em cima, estúdio, já tem um hospital do lado. Loja. Loja. Falei, caraca, olha isso, tem estacionamento. Falei, meu, como é que... Resumindo, Ricardinho, hoje devo ter 15 em estoque. Pouquinho, né? Pouquinho em estoque. O cliente que chega lá e vê aquele boulevard de entrada dele, quando ele chegar na rua, vê aquele boulevard que ele entra no condomínio, lazer, quadra coberta, fala, caramba, olha isso, olha que projeto fantástico. E a imponência das torres A também, imponência- viradas para a Radial Leste. Você passa pela radial, gente, você tá próximo, mas tá distante, você não tem um barulho. Porque mas aquela parte da Vila Matilde é alta. é né? alto. Em relação à Radial Leste, ela é bem alta, Isso. tá no alto. E você já vê o monumento lá, você já vê, puta, lá em cima. O cara, cliente que desce Amador, Bueno, vem pra cruzar o viaduto, já vê as 3 torres lá de longe, ó. Pronto para morar. Pronto pra morar, Só chegar. últimas unidades, então, se demorar pra comprar, vai perder a oportunidade. Se eu não quiser a Vila Matilde pronto para morar, tem no próximo que é a Home Penha. Resort Penha. Penha. Home Resort Penha, na Suzano Brandão. Que é outro projeto fantástico também. Tem mais aí a particularidade, são 2 torres. Que eu acho que é uma das torres mais bonitas que a gente tem. É a torre mais... Ela é bem mais paralela chapada, à Radial Leste. Então, quando você tá na Radial Leste, lá pelo Habib's, lá quase chegando no Habib's, meu, você vê aquele... Você vê aquele monumento na frente. É imponente. É um platô, né? Uma parte alta mas do tá bairro. acabando também. A gente entregou agora, ele faz 6 meses o projeto. Tava quase zerado o projeto, tiveram alguns distratos que aconteceu por algum motivo. Mas o que tem em estoque hoje, eu tenho 16 em estoque. Tenho 7 de 2 dormitórios e o restante tudo 3 dormitórios. Então o estúdio não tem mais estoque. Acabou. Não tem mais E o estoque. que volta sai, né? E o que volta, sai. tá vendendo bem. Então, estúdio na Vila Matilde, estúdio na Zona Leste como um todo Não também. tem É um estoque. ótimo negócio para fazer. Não tem. Então, assim, aí a gente chegou no final do eixo da Vila Matilde, no eixo da vida que a gente brinca Penha, Vila Matilde e Patriarca. Por que a gente separou por família? Até a nossa comunicação, como sacada de mestre, como campanha do diálogo, a gente pensa meio que igual. Você, corretor, você, cliente, tem que rodar esses projetos e ver que a qualidade de entrega do Home Resort Penha aqui, acabou de entregar, do Gran Vila Matilde, tá muito parecido. O Home Astorga vai entregar agora também. Aí você vê do lado o Next, que é legal, o Next é muito bom, mas você já vai vendo a evolução do que a gente vem construindo na diálogo de projetos. Então você vem tentando mudar. Você vê a crescente, frente né? do Home Astorga é algo
fantástico. Loja, pé direito na entrada do hall social do cliente, piscina com 25 metros, todos os detalhes. Mas a gente não para por aí. Pra onde a gente vai agora? Qual a próxima estação, Rafael? Belém. Eu já me perdi, gente. Depois da Penha, qual a próxima estação? Carrão. Carrão. Estação Eu me Carrão. perdi aqui. Qual é o empreendimento que a gente tem Impressionado com na ele. estação Carrão? O quê? Qual é o empreendimento que a gente tem na estação Carrão? Ai, ai, ai. Nem coloca. Ai, Eu ai, ai. Vitrine. É, verdade. Vitrine. Aí a gente começa a falar do eixo, que é o Tatuapé Belém. Que a gente começa pelo Tatuapé, que vem do Vitrine, que é o primeiro produto que a gente tem lá, que é um projeto que a gente lançou também na Rua Guaraciaba. É uma rua que a gente não estava pavimentada na época, a gente fez um movimento para tentar pavimentar, pavimentou a rua, mudou. Vamos lançar o projeto, como vai ser? Ricardinho, ó, 90% vendido. Eu não tenho unidade de 3 suítes de estoque, eu não tenho unidade de 3 dormitórios de estoque, só tenho unidade hoje de estoque de 2 dormitórios. Torre única também, que a gente Mais fala. uma. Mais uma torre única. Mas é um pouco maior, né? maior, É uma um pouco torre maior. única, mas Tipologia ela de apartamento. é... Mas com terreno grande, Um com terreno maior, é isso que eu tô querendo dizer. É Terreno de- outro perfil. Terreno de 4.200 metros quadrados, mais ou menos isso, e com uma torre única. Do ladinho da Conselheiro, Do ladinho da dá pra sair Rapidamente fácil você do bairro. sai na Conselheiro do Carrão, cruzou, tá no Tatuapé, tá ali perto de todos os mercados, tudo o benefício que você tem. Mas assim, vitrine do Tatuapé. Por isso que vitrine, você tá vendo com a sua vitrine. Mas não, mas eu Tatuapé. desci do outro lado da estação. Eu não desci daquele lado. Você do carro Eu saiu do desci outro lado. do outro lado, do lado da feira. O que tem lá? Tem o Landmark. Tem um landmark. Tem o Landmark. Você foi pro Landmark. Eu sem vergonha, né? Eu sem vergonha. Ele errou a estação. Eu do errei carro. o lado da estação. Fui descer. Ele desceu o desci Landmark. do outro lado. Desci Fora lá. o que vai vir pela frente, né? Mas tem o Linea que já foi embora, mas eu tenho o Landmark ainda. O Landmark, projeto também que, Ricardinho, tem 8 em estoque. Tenho 2 torres, condomínios independentes, de estúdios e residenciais. O estúdio zerado. Zerado quase no lançamento, praticamente, Zerado, né? teve briga no lançamento, meu. E aí tem a torre residencial, que são apartamentos de 120 metros quadrados, 95 e 70 metros quadrados, que eu não tenho mais estoque desses dois, pessoal. Só tenho estoque de 2 dormitórios, eu tenho 10 unidades de estoque. 10. A obra que está prevista para entregar em abril do ano que vem, provavelmente a gente já diálogo vai antecipar, vai entregar esse ano para Ó, você. que beleza. E acho que aí vai gravar. Vai antecipar o Vale esse ano. a pena a gente fazer mais uma pausa para você conseguir respirar, porque a gente tem o Zenit, né? Que é um pirata que logo deve abrir. Daqui um mês e meio a gente deve abrir ele. Que é o terreno do lado do Linea, né? Na Corinto. Que vai ser outro grande hub. Quase 8 mil metros de quadrados, produtos. com lazer Nossa. fantástico, quadra de beach tennis, piscina, um parque aquático mais de 600, 800 metros quadrados. Tô louco pra ver isso. Quadra poliesportiva. Ah, isso E aí vai ser você, incrível. corretor, que for trabalhar esse projeto, que é tão aguardado na região, Sim. você vai vender só Zenit? Ou você vai esperar muito tempo para trabalhar Lógico, se Zenit? você for no dia 1 do Pirata, né, não fique só atento a ele. Ao propriamente Zenit. dito. Lembre-se que você tem todo um portfólio já rodando do ladinho. Do ladinho lá Você já pode tem uma vender, torre. você pode vender o Landmark lá do lado. Pode vender o Vista. Calma, já estou me antecipando. Vamos voltar um pouquinho à estação, né? Vamos lá, vamos Volta lá. antes. Estou indo muito para frente. Ou vamos para a estação do Tatuapé já? A gente tá lá, estamos na Melo Peixoto Bora. já, né? Já estamos Bora. no Peixoto. Vamos continuar andando Vamos nela. pro Vista, então. Vamos pro Vista. Vamos Vista tá- do Tatuapé. Apartamento de 3 suítes, 118 metros, 3 dormitórios, 90 metros e 2 dormitórios também. Outro projeto também que, assim, vai, você só conta notícia boa, mas é a realidade. O projeto que vendeu menos nosso, vendeu 60%, 50%, mas já está em 70%. O próprio Vista mesmo, o nosso estoque é quase zero. Eu estou na 12ª laje da obra e eu ainda tenho mais 1 ano e meio de obra sossegado para entregar lá beleza, e o meu estoque só vem diminuindo, E eu tô devendo para os corretores fazer um container local que a gente está pensando. Corretor, a gente vai ter um ponto de venda assim. Que é tem super- cliente lá Que é super legal. É um Gente, vamos legal. derreter esse estoque. Depois dessa aula aqui do Vagnão, meu, eu fiquei até com labirintite, cara. Nossa, fiquei assim. Atravessa a estação, pô. Tem um auge Tem recém-lançado. muita coisa. O auge não tá na campanha, né? Tá na De campanha. reminiscente, né? É. Com alguns benefícios que tem. Mas é um hub pra você Mas é um hub captar pra lá. você Hub. captar. Então, aquele pessoal que está dedicado lá no plantão do auge tem que conhecer todo esse portfólio que a Tem. gente tem. Tem porque tem olha um que highlight legal. do lado. Não, a gente tá vindo da Patriarca, já estamos no Tatuapé e não passamos nenhuma das estações sem algum produto. Todos os Sem produtos, algum produto. todos. Não, eu só Todos. queria fazer uma observação, tá? Aqui nós estamos pontualmente falando dos empreendimentos que a gente tem unidade ainda. Sim. Mas não. no miolo Tem de muita coisa. todo esse rolê aí A de gente falou isso- a empreendimento gente tem falou uma vez muito prédio nosso num treinamento pronto. assim, a melhor maquete que Liquidado. nós temos é Liquidado. você ir pra rua e olhar os É. prédios. Maquete em escala real. Tô falando isso Tem porque várias. assim, é importante pro corretor também, vai passeando com o seu cliente e vai falando assim, tá vendo esse? É diálogo. Tá vendo esse aqui? É diálogo. Ah, esse aqui, né, que a gente falou hub, o hub tá ali do lado. Lembra do hub? Sim.
Não, o Hub tá ali O do Hub, lado. a gente teve um produto O chamado Hub Hub. tá do né? lado, o Urban tá ali do lado, o Hub tá ali do lado. Só fazer tem o esse High adendo. Park, tem o Landmark, Exclusive, tem The Home, Exclusive, The um monte de Home. coisa. Pessoal, Caramba. assim, e assim, aquilo que a gente brinca, né? Eu particularmente sou assim, eu sou uma pessoa que tem que trabalhar para manter no dia a dia. Você só coloca o seu dinheiro onde você confia. Sim. Então você como corretora, como cliente, fala, peraí, eu vou vender de fato o que vai me entregar. Então a Diálogo, meu, a história dela tá lá, são 90 e quase 100 empreendimentos entregues na Zona Leste. Sim, e aí eu vou te falar uma coisa, Rafael. A gente saiu do auge, né? Fui até o Shopping Tatuapé porque eu fui comprar cartinha Pokémon. Tatuapé. Eu olhei na passarela, vi uma torre levantando lá, que era quem? Quem é a torre que está levantando do lado do Shopping Tatuapé? Highline Tatuapé. Um projeto também que assim, Wagner, você vai contar de novo que vendeu tudo. Vendeu, fazer o quê? O que eu vou fazer? Vendeu. Eu não tenho unidade de 3 suítes. Tem cliente me procurando para comprar 110 metros com 3 suítes de andar alto? Não tenho. Não tem. Primeiro andar tem? Não tenho. Tinha uma, vendeu. Não tem nenhuma 3 suítes. Eu quero comprar um 3 dormitórios com 90 metros quadrados. Deve ter 2 em estoque. 70 metros quadrados, eu tenho umas 8, 10 em estoque. Sala comercial que tinha lá? Não tenho. Não tem, não é eu que estou dizendo, é o mercado, tá vendido. E o Highline, Show, Magnão, show o demais. Highline ele tá bem pertinho de uma rua que é um dos eixos de transformação da Zona Leste, que é a Padre Adelino. Que aí começa a sair mais uma penca de empreendimentos da Diálogo. Aí vem. Aí começa o nosso eixo do Belém. Já estamos na próxima estação. Chegando para a próxima estação, Belém. Com vocês, The Gran, que é o primeiro projeto, recém-lançado agora em fevereiro, que já está com 75% vendido. Sucesso absoluto. Complexo de 7 mil metros quadrados, que envolve um hospital, envolve uma torre residencial. Mais uma mudança. de posicionamento. Extremamente. Porque a gente está entregando ali também uma experiência de vida para os clientes, né? Sim. Cara, já pensou você morar do lado de um hospital desse, da Redditor? Você tem um shopping Tatuapé próximo, um shopping Boulevard Tatuapé, você tem um complexo hospitalar da Redditor do lado de você. Tem tudo do lado. Uma rua que está em transformação. Uma rua que vai transformar Pesada. completamente. Pesada, assim. A gente enxerga que falava-se muito do lado de trás do eixo, da Zona Leste, então a Padre Helena envolve essa mudança de transformação da região. E aí você vem transformando mais região, que a Diálogo já tem o quê? Depois disso, do The Gran. Porque eu tô casando. Eu vou casar de novo, Vagnão. Então vou comprar. quê? Breaking news. Breaking news. O quê? O quê? Eu preciso de uma coisa mais pronta. Quer comprar um pronto. Pronto. Ah, tá. Ali na Padre Adelino. Ali. Quem que eu tenho lá? Aí tem 2. Tem o Parque Diálogo e tem o Club Station Belém. Belém. Perfis completamente diferentes. Um projeto com uma torre única de 60 metros, outro com 87 metros quadrados, 2 tipologias. Aí você vem para o Parque Diálogo, 3 torres, 2 torres sendo um condomínio, outra torre sendo outro condomínio, 125, 90, 96, 75 metros quadrados. O que eu tenho em estoque hoje, Wagner? 90 e 75 metros quadrados. 125 eu não tenho em Só estoque. uma coisa, não dá pra pôr vezes 2, vezes 1,5 no vídeo aqui com o Wagner, viu? Por quê? Porque eu falo Ele já rápido. Fala rápido, Sim, fala rápido. eu- Acelerar. Não, tem que ser rápido, tem que ser rapidinho. Dinâmico. Eu E falo Magnão, rápido. te digo mais. Pra quem nunca foi, ou pra quem não faz tempo que não vá no parque. Vai ver como o Parque Diálogo o Parque ficou. Diálogo. Não, olha a qualidade. Absurdo à frente Monstruoso. do Parque Diálogo. Só a calçada já mata. O Parque tamanho da Diálogo, calçada já Parque já pra ver Diálogo como é diferente. foi o nosso primeiro empreendimento com quadra de beach tênis. É o primeiro. Então é o primeiro que a gente entrega Um quadro de beach tênis. com a quadra de beach tênis. Eu vou falar pra vocês, eu tô Já impressionado. posso morar lá. Tô impressionado. Ó, corretor, é o seguinte: esse episódio você vai ter que rever. Rever pra lembrar tudo. E tá com o celular anotando, ou com um caderninho anotando, porque aqui, cara, é substancial. Saiu Mas pode falar uma coisa? Essa informação Não pelos acabou ainda. poros. Não acabou ainda. Belém ainda não acabou ainda. A gente tá no Estamos em Belém. Belém, não acabou o Belém. Mas vamos pra onde? A gente vai ter que atravessar a estação do Belém. É isso aí. Sim. E nós vamos chegar onde? No Walk Belém. No Walk. A 100 metros da estação Belém. Esse eu Tá literalmente 100 metros, saí tropeçou. tropecei da está escada no rolante Belém. caí no metro no E aí Belém. você tem 2 torres. Uma torre totalmente zerada, que foi a torre de estúdios, acabou. A torre residencial de 55, 70 e 86 metros quadrados, que eu tenho decorado e stand no local ainda. Olha isso, corretor. Você tem decorado e stand local com um projeto que está 90% vendido. Ô, Wagner, agora assim, Surreal. a gente tá toda hora batendo nessa tecla, né? De que eu não tenho isso, mas assim, não no sentido de não motivar vocês a irem lá, porque não tem, assim, é no sentido de falar assim, o que tem tá acabando e muito rápido. É oportunidade. Então, é a oportunidade de você fazer a vida do seu cliente, né? Realizar o sonho da vida do seu cliente e de você ganhar seu dinheiro agora. Lógico. Com certeza. Entendeu? Não tem Então, venda assim, perdida, é. É que assim, parece discurso de como que eu posso dizer assim, de economista falando, mas é de fato
a necessidade é feita pela oferta. Então, você tem lá a oferta e procura, que a gente sempre no mercado, você aprende na base. Então, às vezes, o que o cliente quer, se ele demorar para ir, se você chegar tarde, você vai demorar para oferecer, uma hora ele não vai querer aquele que está lá. Que nem o Parque Diálogo mesmo, que a gente comentou. Hoje o meu estoque é de 35 unidades. Ah, legal. Mas eu só tenho 6 de 90 metros quadrados. 6 unidades. Então, assim, vamos esperar, vai sobrar unidade. Tá? Talvez vai sobrar uma tipologia que ele não queira, metragem, andar. Então, assim, quanto antes você puder fazer um trabalho, você vai encontrar seu cliente para vender antes. Sim. Wagner, é fácil falar. Não é questão de ser fácil falar, é assim. Felizmente ou infelizmente, a gente oferta 100% do projeto. Quando sobrou os últimos 10%, 15% que seja, ou 5%, são particularidades que você vai ter que achar o cliente específico. Por isso que o nosso trabalho aqui de criar uma campanha Sacada de Mestre, vir aqui falar com eles, bater um papo, é dar esses insights. Cada projeto tem um insight diferente do outro. Cada projeto vai te trazer para você um argumento de vendas, ou é condição, ou é prazo, ou é taxa, ou é o lazer, ou é a 2 torres, uma torre. Por isso que você tem que conhecer, pessoal. Sim. Se você conhece, você consegue defender o que você vende. Sim. Entendeu? Você consegue defender o que você vende. Tem que virar a segunda pele deles, tem que se apaixonar. Aí você que sabe que a gente brinca. Assim, eu não gosto de ter gaguejar quando eu pergunto a alguém para você vai numa loja, você vai se deparar para comprar um carro. Você pergunta, tem ar-condicionado? Não sei, preciso ver no meu catálogo. Eu tenho, não sei. Pera, se o cara não sabe o que ele conhece, peraí. É a mesma coisa que a gente brinca. Você, corretor, aquilo que o Ricardo comentou no começo. O cliente às vezes vem mais preparado do que muitas vezes você está preparado. Então você tem que estar lá a ponta da língua. Aí imagina agora, Wagner, a gente Vamos fechou continuar? a Zona Leste. Fechou? Não temos mais nada. Calma. Esquecemos alguma coisa da Zona Leste? Vamos pra Moca, Belo. Pra Moca. Belo. Moca, temos mais um ainda perdido na Moca. Não, tem mais um na Moca, Na Belo. Moca, do lado, Madre. em frente do próximo pirata também, um pirata que já tá rolando, na verdade, um tremendo do lançamento que a gente vai fazer. Madre 914, na Rua Madre de Deus, com a Avenida Pai de Barros. Você tem uma loja recém-inaugurada para você. Temos estoque Na Pai de Barros. Nosso estoque hoje é muito baixo do Madre, muito baixo mesmo. A gente montou mais pensando na captação para o próximo e vendeu o que tem estoque hoje. Eu devo ter 30 unidades numa torre menor de estúdio e umas 10, 15 na torre. Moca é Moca, Belo. Moca só tem os melhores moradores da Moca. Agora eu Nasceu na Moca, morre na Moca, Belo. Moca É isso. vai ser Moca perfeito. é Moca. E aí se preparem, né? Se preparem. A gente vai. Já estamos Ele nos mora preparando. lá. Ele mora Eu percebi. Paremos. Ele mora. Mas eu ele mora adorei. na Moca. Mas a Moca é um bairro de desejo. É um bairro de desejo e é um bairro fechado. É o conglomerado da Moca. Eu morei na Rua do Acre. A gente brinca que é o conglomerado da Moca. Água rasa. Não existe o Vaticano? do Acre? Água rasa. É que é o Não é vizinho Moca? da Moca, vizinho da Moca. Porra, meu, quase chorei. Hein? Moca grande, grande Moca. Hein? A gente brinca É que a é o grande Vaticano tem a Moca, entendeu? É, Caramba! É separado. Agora, ô Belo, agora Gostou? Wagner, pra fechar. Fechamos Zona Leste. Acabou a Zona Leste. Vamos atravessar? Vamos agora pra Zona Sul. Respira Vamos pra Zona Sul? fundo, vamos respirar. E aí vamos falar das tríades, que agora a gente tem alguns produtos muito diferenciados lá. Tem. Até pra emendar todos eles, né? Temos Monan, em Moema. Dom, na Vila Nova Conceição. E temos o Grand High, no Alto da Boa Vista, que são 3 produtos com 3 públicos completamente diferenciados pra gente, né? O que a gente pode falar aí pro pessoal desses 3 Monan Moema, na Indianópolis, Calçocê, Aicás. Pessoal, projetos com 3 torres. São 4 torres, mas são 3 torres num condomínio e outro independente. Outra torre. São apartamentos de 170, 190, 240, 280 metros quadrados. Com quadra de tênis, piscina coberta. Vai ter o mercado varanda do lado. Para quem não sabe, uma varanda super consolidada na Zona Sul. Vai ter na esquina, já vai entregar antes. Então, assim, você está numa baita localização, com preço de oportunidade. Você está praticamente a 800 metros do Parque Ibirapuera, 1 quilômetro do Parque Ibirapuera. Andando. Isso aí. Andando. Sempre pensando. Você está na Avenida Indianópolis, que, você te leva diretamente para o Parque Ibirapuera. Então, assim, é uma região de desejo, é uma região já consolidada em São Paulo, que é Moema. É uma região que é mais caro, mais quadrado? É, porque a necessidade Moraria leva a fácil. situação. Moraria Moema é fácil. muito legal. Oh. Assim, lembrando, nosso empreendimento está pela Que Avenida negócio. Indianópolis, a Sociê, mas a entrada não é pela Indianópolis, a entrada é pela rua de trás. Você não tem o seu dia a dia. A bagunça. A bagunça e tal. da Tem e assim, lembrando que a nossa torre de 280 ela tem vista totalmente para o Planalto Paulista, que é onde a região de casas que é do outro lado. Então são várias diferenciais que traz argumento para você mostrar o projeto do Moema. E assim, ele não está num momento legal de venda porque ele está naquela fachada cinza, sabe?
Mas me dá uns 3 ou 4 meses, você vai começar a ganhar a força do projeto que é. E aquele cliente que você montar um terreno de 6 mil metros quadrados em Moema, com quadra de tênis, piscina coberta, piscina descoberta, você conta nos dedos. Você conta nos dedos o condomínio em Moema que tem a quadra de tênis. Ouvindo um pouco o perfil de cliente desse produto, muitos têm muita dificuldade de encontrar quadras de tênis aos arredores, sabe? Essa turma, a turma que aluga quadra para jogar, para treinar, não sei o quê, né? Então, não acha. Imagina você morar num lugar que vai ter uma quadra de tênis oficial. É seu, tá lá. Puta diferencial. Não, é um baita diferencial. Pra mim é o cliente realmente assim, é um cliente que, de fato, ele chegou lá, ele tem um momento de vida diferente dele, mas ele merece para isso. E aí você, corretor, tem que ter esses documentos, porque assim, em qual empreendimento que ele vai encontrar esse diferencial de estar em proximidade com o Parque Ibirapuera, com o terreno de 6 mil metros quadrados, com quadra de tênis. E são só 70... Quando você fala, caraca, mas é um pombal. Não, são 70 unidades. E temos outro, são 70 perto unidades. do Parque Ibirapuera. Temos outro do Parque Ibirapuera, que é o Dom Vila Nova Conceição. Totalmente Esse diferente. Esse é totalmente diferente. Totalmente diferente. São um terreno bem menor, 600 metros quadrados, são 30 e poucas unidades, mas é um projeto que eu falo para você de boutique. Sabe aquele projeto desenhado a 7 mãos? Vai lá... O seu Edgar, dono da empresa, passava todo dia na porta, refaz a calçada, muda esse piso, refaz essa portaria, puxa essa viga, brincava para o projeto ficar da forma que ele ficou redondinho, lazer lá em cima, uma vista maravilhosa para a Praça Pereira Coutinho. Você está a 200 metros da Praça Pereira Coutinho. E Wagner, uma dica super boa para quem tá vendo pelos compradores que a gente já tem. Muita gente fora de São Paulo. De São Paulo. Muita gente de São fora Paulo. Nordeste, Sul, Rio de Janeiro. Goiânia. Então, para quem trabalha com carteiras de investidores, principalmente esses executivos que ficam transitando entre empresas, né? O pessoal do agro, alguma coisa, oferece esse produto, porque é uma grande chance de você conseguir efetuar Na uma verdade, aqui. os clientes que eu atendi juntamente com os corretores, esses clientes, eles hoje... moram fora de São Paulo, mas são grandes empresários e fazem negócio dentro de São Paulo. Então eles vêm semanalmente para São Paulo. Então eles estão cansados de ficar hotel, aguentar hotel, ficar aquela rotina, sabe? Quer ter algo dele. Tem algo dele, deixa lá, usa durante a semana, final de semana volta para a região dele. Então isso aconteceu muito, Ricardinho, muito mesmo. Clientes, quando eu falo para você de fora de São Paulo, até de interior, Indaiatuba, Campinas, Vinhedo, o cara que vai lá, vem todo dia, meu, quer saber, enche o saco, cara. Ficar pagando hotel, voltando, aquela rotina. Ele quer algo dele. Comprou algo dele ali, tem apartamentos de quê? De 30 e poucos metros, 56 metros, 76 metros e 107 metros quadrados. Então, assim, dá para todos os gostos. Tem para todos os gostos. E o Gran High? Boutique. Surreal. Gran High Alto da Boa Vista. Eu sou apaixonado Lançado o ano passado, em setembro do ano passado. É um projeto que foi fantástico, o lançamento fantástico. O stand... Ali se percebeu que a Diálogo vinha mudança de marca forte. Muito. Mudança de posicionamento de marca, posicionamento de stand, posicionamento de produto. De conceituação forte, geral lá. Forte, geral. E aí você traz uma tipologia de projetos com são 2 condomínios independentes, o Gran Clube e o Gran High. O Gran High sendo 2 torres de 4 por andar, 97 zerado em estoque, 120 metros com 70% vendido, 159 e 184. Piscina coberta, piscina descoberta, quadra. Fantástico lazer, você está com uma vista maravilhosa para o Alto da Boa Vista. Você está vizinha vereador Jardiniz, Alexandre Dumas e Adolfo Pinheiro. Por isso a sua vista, Alto da Boa Vista. Boa. A sua vista, porque a sua vista é pro Alto da Boa Vista. Aquilo ali não tira de você. Por isso que a gente brincou com o nosso maior defesa de produto, até para você, pro cliente mesmo, é a vista sua. Sim. Todo mundo sabe que aquela região do Alto da Boa Vista foi colonizada na época, muita gente morava lá por grandes terrenos, foi muita gente de fora, alemão, suíço, italiano. Então, assim, são pessoas que estão acostumadas a morar em casas maiores. Só que mudou o momento de vida, o filho mudou, tem um vizinho, condomínio, que você vai ter uma vista igual que você tinha antes, tranquilidade, passarinho, etc. Sim. Para você ter isso. Você lembra que na época que a gente estava construindo o stand lá, tudo tinha macaquinhos. Aliás, não tem, tá lá, né? Os macaquinhos, No fio, aparece. Tudo, Bem legal. Porque lá tem bastante disso. Então, é uma região que favorece uma tranquilidade. Você está em São Paulo, mas está uma região mais tranquila, uma região mais arborizada, mais tranquila, entendeu? Para fechar com chave de ouro, Wagner, temos mais 5 produtos. 2 bosques. 2 bosques. Que é o Jardim Prudência. Bosque Jardim Prudência, lançado em setembro do ano passado, que também tinha aquela desconfiança, vai, não vai. Resumindo, Ricardinho, 90% vendido, a Diálogo é tão valente que está montando um terreno do lado. Na Cosmorama. Na Cosmorama. Então, assim, lá, o projeto já realizado, que é o Bosque Diálogo, hoje nós temos o que? Estoque lá, 40 metros quadrados, e 83 metros quadrados e 75 metros quadrados. 113, 128,
acabou. Cobertura, acabou. Vista maravilhosa também, vista também por toda a parte do Jardim Prudência ali. Que é a parte Foi tão bom o Bosque Jardim Prudência que a gente resolveu batizar o outro de Bosque também. Bosque Santa Cruz. Santa Cruz. É porque o Bosque Diálogo nasceu através de um espaço que nós temos de 800 metros quadrados, que é um bosque privativo do condomínio. Bosque privativo. Aí foi para Santa Cruz por quê? Porque nós temos um bosque privativo de 400 metros quadrados lá também, no Bosque Santa Cruz, na rua Santa Cruz. Que aí você traz um terreno de 6.300 metros quadrados, com 2 torres, condomínios independentes. Terrenaço. Na principal esquina é, José Cotufo com a rua Santa Cruz. E aí você traz um projeto com 167 de metragem, 129, 87, 90 metros quadrados e 82 metros quadrados um condomínio. Que é uma região muito forte, era o principal terreno que nós tínhamos na região. Mas nós já tínhamos lançado recentemente 2 projetos lá, que era o Passeio Santa Cruz e o Walk Alto de Ipiranga. O Walk lançado em março de 2023, que foi... Começou aquele jeitinho, sabe? Vai, não vai, 90% vendido. Hoje... É que esse também é só atravessar... Só atravessar a rua. Tropeçou. E é bem legal sempre lembrar que a visitação no bosque continua altíssima. Então o corretor não pode esquecer de, olha, se o cliente não... Se o bosque não é o prazo, não é o que ele está procurando, atravessa a rua literalmente, cola lá no passeio. Se não for passeio, desce um pouquinho a Gentil de Moura, você vai dar dentro do Walk Ipiranga. Que é do outro lado da estação. Por isso que tem um projeto que a gente brinca. Você tem um projeto pronto para morar, que é o Alto do Ipiranga, que o contrato normalmente era para entregar em março, no ano que vem, mas a gente vai entregar agora em agosto. Então a gente vai antecipar a obra, então tá pronto. Tá. Aí tem o passeio que entrega o ano que vem também, que é um quase pronto. E tem um recém-lançado, que é o Bosque Santa Cruz. Você, corretor, tem oportunidade para tudo. Tem taxa para todos, prazo e etc. Fizemos a região de Ipiranga, Ricardinho? Fizemos. E eu tenho, pessoal, tenho mais terreno para lançar no que vem lá, mas é o próximo passo. Vambora. E aí, fechando agora, temos os 2, não são um, não é mais um, são 2. São 2. Na Zona Oeste, que é o Boulevard Butantã e o Inspire. E o Inspire, Pirituba, verdade. Mas o Grande Metropolitano Butantã tem um estoque de 2 unidades, lá pouca coisa em comercial. Eu tenho o Boulevard Butantã, que está com 2 decorados no local, estande. A gente vai reformar aquele estande, vamos dar uma repaginada. Vamos falar o momento certo para isso. A gente entende que ele é o principal ponto de captação de cliente. O cliente deseja morar no Butantã, inclusive, né? Para lançar o Miragaia. O Miragaia que quer sair esse lançamento esse ano. O Miragaia a gente quer lançar esse ano. Pessoal, o Butantã, nós estamos inseridos na região, principal região do Butantã, não é querendo puxar saco para diálogo, porque ali é uma região totalmente voltada para sítio Butantã, que é casas. Quando você atravessa o Butantã, você está mais longe. Então, o nosso terreno ali está considerado super região legal. Então, temos 3 projetos ali, que é o Grande Metropolitano Butantã, Boulevard Butantã e teremos o Miragaia daqui a uns meses lá dentro. E aí tem o Inspire em Pirituba. Inspire em Pirituba, vizinho à estação da CPTM, tá? É muito próximo, dá 100 metros da estação CPTM também do trem. Mas, que eu brinco que é um produto que você muda a região. Sim, não é uma toa que não tem por lá. Não tem. Não existe esse produto. Não existe produto lá. Quando você olha um terreno de 5 metros quadrados, com 2 torres de puro lazer, fantástico, lazer elevado, apartamento de 3 suítes, 110 metros quadrados, 96 metros, 80 metros quadrados. Pessoal, não tem esse projeto na região. Não tem. Um Inspire vinha no ritmo de vendas de 8 a 10 por mês. Esse último mês foi mais fraco, vendeu 4. Mas a gente está numa fase de obra que está na 16ª laje. Vai num ritmo de obra acelerado. O cliente que é da região, ele vai comprar o Inspire. Não tem outro projeto. Não tem outro. Se ele é da região e quer comprar um outro projeto que quer morar bem, não tem. Vai para o Inspire. É uma região que tem muitas casas grandes, famílias. Aí esse cara migra para onde? Para esse apartamento. Porque não tem. Não tem apartamento grande. Então, assim, você, corretor que está aí focado no Inspire, continue focado. Daqui a pouco vai nadar mais vendas. De 4, a gente vai chegar a 10, 12 vendas facilmente. Meu estoque hoje é de 80 unidades, Ricardinho. Eu tenho mais quase 2 anos para entregar. Olha isso. Para você ver, Rafael. Para você ver, assim, com essa aula, acho que não esquecemos nenhum. Nem esquecemos nenhum. Não. Se esquecemos, vão ficar bravos conosco. Não Mas acho que não esquecemos. Gente, eu tô impressionado. Com essa aula, com esse computador, essa cabeça pensante. Essa overdose de comunicação boa, né? A gente quer deixar esse recado final para a equipe de vendas assim. Pessoal, estoque é dinheiro no bolso. E vamos derreter isso aí. A gente tem uma missão muito grande de vender o máximo possível desses apartamentos nesses meses aí que a gente antecedem os próximos lançamentos, porque a Diálogo fica com uma carteira higienizada, a gente trabalha com bastante foco nos próximos lançamentos, mas lembre-se que estoque remanescente é dinheiro no bolso
praticamente agora. E você precisa lembrar que temos os prontos, temos em construção, em diversos estágios da construção, e os lançamentos para quem precisa um pouquinho mais de prazo Pra de pagamento. É isso aí. Certo? Isso aí. Vagnão? Puxa vida. Certo, Cá? Certo. Obrigado, Fechamos, Rafa. Vagnão. Tinha muito conteúdo pra gente falar ainda, mas Tinha. no próximo bate-papo a gente fala novamente. Mas você vai voltar, Vocês você estão vai voltar aqui. convidadíssimos pra voltar aqui. Convidadaço. Não, Logo, mas logo acho a legal. gente vai gravar obrigado, o Monan. tá? Então Verdade. vai vir aqui E eu no espero diálogo que aqui ser de novo. abordado, Ricardinho, pelos corretores, com sugestões do dia a dia. Ah, escutei seu podcast, foi legal. Pode comentar, pode falar. Fala um pouquinho mais daquilo outro. De repente a gente faz um pouquinho mais de outros insights do dia a dia, financeiro, etc. Mais focado, né? Focado. Tá Mas eu bom. acho super legal dizer que a gente está envolvido com a causa. E a causa é o quê? Vender mais junto a Diálogo, JD e tudo mais. Ah, sim. Presente, né? Ô, louco! Criancinha aqui, O ó. Wagner é menino, o Wagner não ganha nada. Mas você que é menina, a gente só quer deixar uma lembrança. Você viu só? Você viu só? Bonitinha. Olha lá. Você vai colocar na sua mesa lá hoje Muito que você vai jantar obrigada. com o Rodrigão. Hoje é dia de pizza. olha lá. Então, deixa lá na mesa bem bonitinha, mas é pra você lembrar. Foi um prazer Foi enorme mesmo, foi ter mesmo. vocês aqui. Obrigado, viu? Parceria. Obrigado. Adorei. Obrigado por essa Esperamos vocês aula. sempre aqui, né? Obrigado. Sempre. Tem papo pra mais de metro Vambora, aqui. vambora. Conteúdo bom. A gente quer, os corretores agradecem. Vambora, Não é? pessoal. Pessoal, Obrigado. Gente, Valeu. tchau, hein? Até Obrigado. o próximo até o próximo. JDcast. Curte. Valeu. Compartilha. Tudo começa com diálogo. É isso aí.